Notícias dão conta de novos No casos de dia 8 de aparição de setembro, o objetos fazendeiro em não Camboja identificados na bebeu uma região. garrafa de vinho, pegou seus 3 Por cães, volta uma das galinha 5h30 da manhã, recém-desmamada no e dia matou 25 de todos eles, fevereiro, sugando seus uma mulher cães. estava dirigindo em direção à ponte de Turtle Creek quando Misteriosas avistou luzes uma se grande acenderam no criatura norte alada do em país cima de uma Gales às árvore. 6h30 da manhã do dia 7 de fevereiro. Dia 9 de abril, montanhistas do exército indiano, numa No estado expedição de Jesus, ao o quilômetro encontraram grandes 42, pegadas com na área neve, rural, uma e a altura de 5 mil Nation metros. parece ter chorado sangue pela 4ª vez esse ano. Religiões, sobrenatural, ufologia, conspirações, casos estranhos e muito mais. Seja bem-vindo ao Desocultados. Olá, ouvintes do Desocultados, sejam bem-vindos a mais um episódio do nosso podcast. Hoje estamos aqui com uma pauta, um assunto um pouco diferente, na verdade é uma pauta um pouco mais livre, né, para variar um pouco. A gente ultimamente trabalhou com bastante temas históricos, temas bastante densos, né, até tanto para pesquisar, né, para montar a pauta, quanto para conversar depois, né. Então, para dar uma folga para a gente e também para dar uma amenizada para os ouvintes, a gente trouxe aqui um tema um pouco mais leve, mais descontraído. É mais uma conversa que a gente vai ter, que nós intitulamos de Primeiros Passos da Magia, né? Mas basicamente vai ser eu, o Diego e a Rafa aqui, que estão aqui comigo, né? Se vocês quiserem dar um oi já. Olá, tudo bem? Hoje, neste tutorial, nós vamos aprender como colocar o encosto para lavar a louça. Olá, boa noite. Eu não tô louco, não! Muito bom. E aí a gente vai conversar um pouco sobre como que é o início de uma pessoa na magia, né? Que rumos que ela pode tomar, como é que ela pode seguir esse caminho sem se perder, né? Claro que nós também não somos mestres nem nada do tipo, né? O que a gente vai fazer é falar um pouco sobre a experiência que nós tivemos, né? Eu tô aqui para ser mau exemplo, gente. A Rafa aí, por exemplo, começou não faz tanto tempo na magia, né, Rafa? Faz mais ou menos quanto que você começou a praticar mesmo, assim? Cara, eu comecei no. É que minha experiência com magia é um pouco complicada. Por quê? Primeira vez que eu fiz foi com o Gustavo, lá no começo do ano. Mas não Que foi um era. rito coletivo, não. Foi... Não. Era só aquelas meditação baseado Nos nos status. tattvas. Uhum. Aí no finalzinho, assim, no último tattva deu muita merda. Eu falei, não, eu vou esperar um tempo. Aí eu fiquei tipo uns 6 meses de hiato, sabe? Pra não enlouquecer. E tô voltando agora com mais com meditação e tudo mais. Mas tô seguindo. Tô trabalhando com os 40, que é um sistema mais fácil, mais pra iniciante mesmo. Claro, não desmerecendo o sistema do cara, mas é um sistema mais tranquilo de se utilizar no começo, sabe? Ele é bom pra Fácil aprender de o conceito. entender, né, pra quem não tem um background tão forte, né, na magia. No simbolismo, Exatamente. né, e tal. E é isso, cara. Eu tô até. Até já deveria ter finalizado, né? Mas como disciplina é algo que você tem que ter, eu acabei não finalizando ainda, mas tô aí rumo quase no finalzinho aí. Esse mês, inclusive, eu acho que eu concluo Uhum. É legal todo. ter o exemplo da Rafa, né? Porque ela foi alguém que começou recentemente, né? Então ela tem mais fresco na memória, né? Como que é esse começo, né? Quais são os questionamentos, né? As confusões que vêm à cabeça, né? E aí acaba agregando, né? Pra gente poder falar sobre esses assuntos, né? Pensando em quem de vocês, os ouvintes, né? Que se deparar com esse episódio, que tiver pensando em começar, né? E tiver meio sem saber para onde ir, ou alguém que começou e está meio perdido. E espero, né, que esse episódio ajude de alguma forma, nem que seja, como o Diego falou, dando um mau exemplo para vocês saberem o que não fazer, né? Eu tô aqui sacudindo levemente meu copo de uísque imaginário e olhando pra Rafa e pensando, já fui como você, jovem.
Até aproveitando que a Rafa comentou sobre o que ela tá fazendo no momento, né? Diego, se você quiser, pra gente começar, né? O que você tá fazendo no momento, né? Relacionado à magia e espiritualidade, só pra gente dar um gás aí e começar a discussão. Olha, eu tenho chorado bastante em posição fetal. Ah, não, não é o que eu estou fazendo da vida, né? Cara, eu tenho uma prática diária que tem a ver com a minha religião, né? Que é Umbanda, de novo, falando disso. E então eu tenho minha prática diária, assim. Ela tá um pouquinho abandonada, porque eu meio que saí do terreiro que eu tava, e a gente pode até conversar sobre isso também. Por questões de discordâncias, assim. E embora eu tenha muito respeito pela casa onde eu estava, e ao mesmo tempo eu tenho praticado magia do caos, no geral, eu tenho praticado algumas meditações, a gente inclusive, né, recentemente aí fez uma prática conjunta de meditação e visualização, então eu tenho trabalhado com essas questões de visualização mesmo. Às vezes eu dou uma mexida com servidor, mas é muito pouco. E eu também estou fazendo um leve trabalho devocional dentro da magia do caos, mas com figuras das religiões hindus, né? E principalmente Ganesha, como a gente falou recentemente. Então, basicamente, eu tô nessa mistureba padrão aí. Então, a questão devocional religiosa, assim, do meu dia a dia, tem a ver com a Umbanda. Essa questão da magia do caos, de lidar com servidor, mas menos, como eu falei, e de algumas práticas adaptadas e que eu mesmo vou criando, né? E esse leve trabalho devocional que eu tô começando com algumas entidades hindus, assim. Massa. Eu, no meu caso, né, além das meditações que eu tenho por costume fazer, né, até para criar a questão da disciplina, né, de estar sempre praticando, né. No caso, estou fazendo minhas meditações, as minhas últimas meditações, né, nas últimas semanas. Eu tenho focado bastante em simbolismo cabalístico, né? Estou fazendo algumas meditações repetidamente no caminho do relâmpago, né? O pessoal chama caminho do relâmpago, que é aquele caminho que parte do Imanifesto e desce por todas as esferas, né? Que eu gosto de chamar de caminho do raio, porque faz mais sentido ser um raio do que um relâmpago, né? Mas enfim, e tenho trabalhado nisso, né? Como uma questão de obter alguns insights, né? Dos arcanos aí da Cabala. E fora isso, estou praticando com frequência evocação de algumas entidades, né? Desenvolvi uma prática bem sistemática em cima disso, que algumas entidades que eu escolhi trabalhar, eu faço a evocação delas, uso o tarô para fazer a conversa com a entidade, né? E tanto para conseguir algumas coisas que eu preciso, né? Tive resultados e não tive resultados em outros momentos, mas no geral tem se tornado uma prática que é bastante visceral, assim, no sentido de que os resultados às vezes até assustam, né? E às vezes são um pouco mais agressivos do que eu gostaria que fossem. Tem até um episódio recente que eu acabei não conseguindo banir uma dessas entidades e deu uma merda gigantesca. Mas enfim, não vou me estender muito nisso nesse episódio, porque senão a gente sai do tema de iniciante, né? Mas ultimamente tem sido isso, sabe? E até o Diego comentou de práticas conjuntas, né? Recentemente, anteontem, na verdade, né? O Diego fez uma meditação guiada comigo e com mais uma pessoa, né? E foi uma prática interessante, eu nunca tinha feito ao vivo uma meditação guiada, né? E o Diego até passou uma prática que agora eu estou fazendo diariamente, né? Essa semana o Diego recomendou uma espécie de banho energético, né, que você faz. Até dá pra gente comentar mais pra frente, que eu quero entrar na questão de banimentos e proteções que um magista, né, deve ter. E aí a gente pode falar um pouco mais de forma detalhada sobre essa prática, né? Mas basicamente tem sido isso meus últimos dias, né? Fora os estudos teóricos que a gente faz, né, sobre alguns assuntos. Para a gente começar a questão de recomendações para as pessoas que estão começando, né? Eu até primeiro digo que se alguém quiser ter uma introdução mais ou menos do que é a magia, a gente tem um episódio bem lá no começo do Desocultados, que foi gravado comigo e com o Vargas, onde a gente
comentou um pouco sobre o que é, como surgiu a magia, né? Eu dei algumas recomendações de livros, de coisas que você pode começar a estudar, né? Então, se alguém quiser alguma recomendação de livro, alguma coisa nesse sentido, nesse episódio a gente fala em mais detalhes sobre isso. E também teve aquele episódio que eu e Diego gravamos, do Transcomunicação, se eu não me engano, é o número 4, onde a gente também conversou sobre esse tema e compartilhou recomendações. Então, se alguém quiser algo mais pontual, assim, para ler ou para estudar, eu recomendo que vá naqueles episódios. Nesse aqui a gente vai ser um pouco mais dinâmico, né? Então, eu queria perguntar para vocês, tanto para a Rafa, que acabou de começar nesse caminho, e para o Diego, que já faz anos, né, que está nisso, que tipo de assunto vocês acham que é basicamente essencial para uma pessoa que está começando a estudar, para ela poder ter um entendimento e ter um progresso um pouco mais sólido em relação à prática e ao conhecimento dela dentro da magia? Não, assim, só um primeiro passo, eu acho que entra no assunto. Eu acho que dentro da magia, quando a gente é mais experimentalista, assim, ou tá mais próximo da magia do caos mesmo, estudar há muitos anos, tipo, eu estudo realmente há bastante tempo, não me coloca nem de longe no papel de especialista, né? E nenhum de nós também, nem eu, nem o Gustavo e tal, vamos colocar nesse papel, de forma alguma. Até porque a magia, na minha visão, é muito mais um processo de tentativa e erro, e erro, e erro, e erro, né? Então, a primeira coisa que eu acho que é legal pontuar é que, enquanto praticantes e estudiosos de magia e de religiões, a gente nunca vai poder se colocar numa posição de, olha, nós estamos aqui ensinando, né? Nós vamos compartilhar aquilo que a gente estudou e acredita que pode ser legal ou não também, porque a gente pode estar errado, né? Completamente. Sim. Pode magia ser uma bobagem, né? Pode tudo isso ser só uma maluquice da nossa cabeça ou não. E eu acho que daí vem o primeiro ponto que é uma colocação que eu sempre faço, que eu acho que não importa também se a magia é um monte de bobagem ou não. Importa se ela vai funcionar pra ti ou não, né? E daí também entra na outra visão, que é o que raio que é magia, né? Porque, tipo assim, cara, eu considero um bando magia. Eu considero magia do caos magia, considero magia tradicional magia, e considero simpatia magia, né? Então, assim, e considero religiões, no geral, né, práticas mágicas. E também considero a vivência diária em muitos aspectos. Não tem como tu separar. Eu tenho aqui, eu sou o Diego, eu trabalho com marketing, eu toco uma empresa, e no final do dia eu coloco a minha máscara de magista e eu tenho a minha vida secreta de praticante de ocultista, né? Praticante de ocultismo, de ocultista. Então, tipo, primeiro que eu também não vejo como separar a vivência diária e rotineira e, tipo assim, profana da vivência mágica, assim. Então, cara, às vezes, no carro, dirigindo, eu tô mentalizando coisas pra, sei lá, pra chegar mais rápido em casa sem me acidentar. Entendeu? Isso é magia também, né? Então, assim, e aí vem também uma situação... hoje eu vou Ciro Gomesar bastante, tá? Eu vou me perder aqui nas coisas que eu falar. Mas assim, eu também acho que é uma tarefa meio difícil dizer o que é legal, o que é bom pra começar, o que é o mais fácil. Magia é muito difícil e é muito fácil ao mesmo tempo, né? Vai depender da tua aplicação, da tua vontade de fazer, da tua compreensão do mundo, né? Da tua facilidade de leitura. Então, eu acho que o primeiro passo para tu te tornar um magista, né? Um praticante de magia, um mago, enfim, é ler. Por mais que tu vá ver vídeo no YouTube, ou que tu vai pegar arquivos na internet, enfim, tu precisa ler muito. E aí, se tu não é uma pessoa afeita à leitura, se tu não é uma pessoa que costuma ter uma prática de leitura, já começa difícil, né? E eu tô falando de leitura mesmo, literatura, sabe? Sei lá, cara, que seja Harry Potter, Crepúsculo, não sei, entende? Mas se tu já não é uma pessoa com alguma afeição por ler, o teu caminho já vai ser extremamente difícil. Então, antes mesmo de chegar na magia, na prática, no estudo, já é interessante ter um background onde tu é um leitor, no mínimo, mediano. Porque se tu não tiver algumas coisas, antes de chegar na magia, como eu tô dizendo, se tu não tiver, por exemplo, alguma afeição por leitura, algum senso crítico, alguma interpretação de texto, algum conhecimento de gramática,
como é que eu vou dizer assim, e de entender palavras, de conhecer palavras, um vocabulário um pouquinho, sabe, desenvolvido, cara, já é difícil, eu já diria assim, ó, volta algumas casas e começa a ler, qualquer coisa, sabe, rótulo, não sei, entende? Mas assim, o primeiro passo é esse. Tanto que, até traçando um paralelo, né, mas algumas ordens, né, especialmente eu lembro do Crowley fazer isso, né, e de alguns outros responsáveis pela AA e suas vertentes, né, que quando uma pessoa entrava como probacionista na ordem, né, ou como estudante, eu não sei como é que eles chamam, mas uma das primeiras recomendações é que a pessoa, eles tinham, né, uma lista de leitura, né, que envolvia livros de filosofia, puramente filosofia, né, desde a clássica até a moderna, matemática e lógica, né? Que são essenciais para o desenvolvimento de você como ser humano, né? Sim. Então, antes de tudo, e não podemos esquecer, né, que a magia também é muito isso, você se melhorar como ser humano, né? A outra coisa que eu acho interessante além, tipo assim, a partir do primeiro passo da leitura ali, né, é que a pessoa tem uma mente aberta e não seja propensa a enviesar as coisas que ela acredita ou acreditar nas coisas porque essas coisas estão de acordo com o que ela quer que assim seja. Então, assim, eu acho que também um outro conselho cara, abra mão da pós-verdade, tá? Porque às vezes tu vai ler uma coisa com a qual tu não concorda, ou que tu não consegue acreditar, ou que tipo assim, fuja daquilo que tu considere a realidade na qual tu vive. Então, assim, entenda que a partir do momento que tu vai entrar nesse meio, tu tem que ter a tua mente aberta para as coisas fantásticas, para a mudança de opinião e para uma neutralidade de crítica, né? Porque, cara, assim, eu vejo por mim, eu gosto muito da obra do Crowley, mas eu não gosto do Crowley. Eu gosto muito dos livros que o Crowley escreveu, eu gosto muito do Magia Sem Lágrimas, eu gosto muito do Livro da Lei, eu gosto muito da obra da, né, Telemann. Porém, o Crowley, pra mim, era um ser execrável. E, cara, vai ter gente aí ficando puta comigo agora. Mas enquanto ser humano, né? Ele era um homem de sua época, tudo bem. Ainda assim, ele era execrável, na minha visão. Porém, eu tenho que passar por cima do fato de que o mensageiro não me agrada para entender que Telemann, por exemplo, é uma mensagem de amor e de liberdade linda, né? Então, assim, esses são entenda também que vão existir paradoxos na vivência da magia. Então, assim, antes de sequer botar o pé para dentro desse círculo, tu já tem que vir com uma bagagem de fora. E eu não tô falando isso de uma forma elitista. Se o cara não tem cultura, o cara não vai entender magia. Não é isso que eu tô falando, porque assim, ó, cara, primeiro que a gente teria que entrar no conceito de o que é cultura, eu não vou entrar nisso, mas assim, cara, assim, tem pessoas magistas maravilhosos e maravilhosas no fundo das periferias, sabe? Curando males e resolvendo problemas de uma sociedade que é desvalida, né? Usando um galho de arruda e uma reza. Então não é sobre isso. Eu só estou dizendo que quer entrar na magia, tu tem que ter uma vivência. Essas pessoas, quem sabe, não leram. Algumas sequer sabem ler, mas elas já têm uma vivência, uma vida, uma compreensão da realidade onde elas estão inseridas que ultrapassa qualquer biblioteca. Então, assim, hoje, falando para pessoas que estão ouvindo um podcast, que têm acesso à internet, que senão não estariam ouvindo um podcast, né? E que estão num momento onde informação está a um clique, eu diria assim, gente, leiam. Primeiro. Segundo, abra sua mente, né? Não abra muito, porque pode cair o cérebro para fora, mas abre bastante, porque nas primeiras leituras, se tu não tiver essa visão e esse distanciamento, tu vai desistir, né? Então, assim, tentar se tornar um praticante. Eu também acho que se transformar num mago, eu acho isso meio blé. Mas, enfim, estudar magia, né? Se tornar um magista, um ocultista, perpassa primeiro por ter um background mínimo sabe, de interpretação, de senso crítico, de opiniões abertas, de estar aberto a outras visões que não são as com as quais a gente está acostumado. Porque se tu começar bitolado, aí tu vai passar por vários sentimentos, os quais vai ser bem difícil lidar depois, a começar pela culpa cristã e a passar pela dificuldade de entender um texto, né? Então eu penso assim, sabe? Não adianta dar o primeiro passo se tu não tiver propenso a fazer isso de forma aberta. Mas aí, se eu for falar em obras para começar, ou visões para começar,
Eu sou meio. Sei lá, cara, eu sou meio heterodoxo com as coisas nesse sentido, assim. Porque eu poderia dizer assim, começa com, sei lá, Papos, começa com Crowley. Mano, não começa por Crowley. Não começa por Telemann, não começa por Papos. São leituras difíceis, são mensagens difíceis. Eu acho que, assim, poucas pessoas, não sei se conheço alguma e duvido muito, né, entenderam efetivamente algumas mensagens, por exemplo, de Telemann. E Telemann não é só faz o que tu queres ao todo da lei, né? E por que eu tô falando de Telemann? Porque é uma das primeiras coisas que vai lá e deslumbra o pretendente a magista médio, né? Então, assim, cara, eu acho horrível começar por essas obras. Então, assim, eu não... Cara, eu nem saberia o que indicar, mas se fosse para começar a indicar, né, uma leitura, comece a entender... Assim, eu vou me estender um pouco, desculpa. Mas comece a entender a mitologia, a religião, né, a sociedade religiosa na qual tu tá inserido. Primeira coisa. Eu sou de família evangélica. Cara, legal. Eu acho interessante começar entendendo as religiões evangélicas. Pra que tu tenha, tipo assim, porque já é uma coisa com a qual tu tá inserido, tu já tem mais familiaridade e tu já está mais próximo de entender. Pra que tu comece a criar esse senso crítico e ver, isso aqui eu concordo, isso aqui eu não concordo, isso aqui me serve, isso aqui não me serve. Porque assim, pra tu começar entendendo e tendo uma visão de mundo. E muito mais fácil criar uma visão de mundo, um senso crítico dentro da cultura religiosa onde tu já está inserido. Aí depois eu diria assim, passa para religiões que ainda estão próximas de ti, mas tu não conhece tanto. Porque daí tu começa entendendo aquilo onde tu tá inserido e tu passa a tentar, não diria entender, mas tipo assim, conviver com coisas as quais já fogem da tua realidade. Então estuda kardecismo, estuda a Umbanda, estuda o Candomblé, estuda a Quimbanda, estuda as religiões que te interessam. Eu gosto de mangá e anime. Legal, cara, estuda budismo, estuda. Eita, esqueci o nome da outra religião tradicional japonesa. Shintoísmo. Shintoísmo, sabe? Vai um pouco para esses lados, sabe? Aí depois que tu já tem uma bagagem, e eu sei que isso parece trabalhoso, e por isso que eu digo que é fácil e é difícil. E eu vou chegar no fácil em algum momento. Depois que tu, sabe, isso, nem que seja de forma rasa, mas estuda, entenda, vivencie um pouco. E aí depois Diego, e aí eu posso estar errado, e eu com certeza estou, né? Diria para tu pegar todas essas influências de cultura pop, de religiões, de filosofia, de política, quem sabe? E aí sim eu diria assim, cara, hoje eu acho que uma das formas mais não fáceis, mas acessíveis de botar o pé na magia, fora essas religiões que eu citei, é quem sabe cair, e agora também vai ter mais gente gritando e sangrando pelos olhos, num Pop Magic do Grant Morrison. Que, cara, assim, é um livro que pouca gente respeita, mas na minha visão, né, é um livro, não é nem um livro, né, é meio que um tratado, enfim, não chega a ser um livro que é minúsculo, mas assim, já vai te dar conceitos básicos de forma extremamente simplificada do que é a visão caótica da magia e da Pop Magic, né, nesse próprio ponto. E aí depois disso, eu acho que dá para colocar um primeiro passo em obras como o Psiconauta e o Libernu. Porque eu acho que eles, assim, não estou dizendo que eles são fáceis. Eu acho que hoje, depois que tu criou um arcabouço, eles são mais acessíveis, não fáceis, porque eles não são fáceis. Então, assim, eu como uma pessoa mais inserida na questão de magia do caos, hoje, eu acredito que a magia do caos, pela minha visão, é mais acessível para que se comece a aprender. Isso depois de ter criado um contexto, uma bagagem, né? Eu penso assim, mas aí eu vou demorar 5 anos pra botar a mão num Pop Magic, 8 anos pra botar a mão no Libernu. Cara, então tá. Tu quer que seja mais rápido? Então apressa o teu arcabouço social, cultural, filosófico, crítico, político. Porque não, e outra, assim, não ache que magia é separada de outras coisas como filosofia política e ciência. Eu posso chegar nisso também. Tá. Eu só quero complementar a tua fala, Diego, porque às vezes a pessoa vai entender esse início da magia como um exercício puramente intelectual, e eu acho que é importante a gente colocar que às vezes esse tipo de recomendação ela pode ser um pouco perigosa porque vai levar a pessoa a somente estudar a teoria, sabe? E aí é aquilo que gera, né, o famigerado, né, magista de sofá, né? Porque às vezes a gente se deslumbra, né,
com todo esse conhecimento secreto, né, entre muitas aspas, né, que estudo desse tipo de coisa dá, e a gente não consegue ver a aplicação disso no nosso dia a dia. E então eu acho assim que tem que ser feito um negócio paralelo, sabe? Ao mesmo tempo que você estuda e se desenvolve nesse sentido aí que o Diego falou, você pode pegar um Pop Magic da vida, como, por exemplo, né, ou qualquer coisa assim de magia do caos que te dê uma coisa mais instantânea, sabe, para você começar a fazer, porque você começa a ver o resultado e a partir de você ver o resultado, isso te dá aquela motivação para você buscar mais. Eu não consigo imaginar a pessoa tendo resultado, vendo que o negócio funciona e não ter curiosidade de aprender mais, de ver maneiras de aprimorar isso, sabe? Eu até daria um passo atrás no sentido de que assim, ó, beleza, agora eu tô estudando religiões evangélicas ou cristãs que tá dentro do meu rolê, né? Cara, faz oração, mano. Perfeito. Aplica, né? Tipo assim, faz oração, reza, entendeu? Aí eu passei a estudar a Umbanda, cara, faz os banhos que te recomendo, né? Vai lá e bota umas arrudas pela casa, uma espada de São Jorge, porque isso já é fazer magia, por isso que eu disse lá no começo, né, que é indissociável a vivência diária e da prática mágica. Porque, cara, o simples fato de... Eu vou dar um exemplo. Eu vou dar um exemplo com a licença da minha digníssima. A Bruna, ela não é uma magista. Ela se considera agnóstica. Mas, tipo assim, pra conseguir algumas coisas, né, ela fazia umas promessas e funcionava. Assim, sabe aquele... Ó, se eu conseguir X coisa, eu vou ficar 1 ano sem tomar refrigerante, que pra ela é uma parada que era difícil. Cara, ela conseguiu o bagulho e ficava 1 ano sem tomar refrigerante. Ela não é magista, ela não é religiosa. E muitas vezes eu brincava, tá, mas tu tá prometendo pra quem? Pelo menos nomeia, sabe, né? Pelo menos diz pra quem. Não, eu tô prometendo, azar. Quem pegar o bagulho no ar aí que me ajude. Entendeu? Então, assim, cara, às vezes a gente faz magia sem nem notar que tá fazendo magia. Eu vou te dar um outro exemplo, tá? Sei lá, mano, tu tá na escola e vai vir uma prova e tu não sabia que tinha prova, né? E aí, tipo assim, cara, às vezes tu fica, mano, que seja fácil, que seja fácil, que seja fácil, que seja fácil. Bicho, só isso. Ah, eu quero aquele emprego, quero aquele emprego, quero aquele emprego. Eu vou bem na entrevista, vou bem. Só isso, na minha visão, já é fazer magia. Porque tu já tá projetando uma vontade profunda. Que seja a prova ficar fácil, que seja eu conseguir emprego, que seja aquilo que aquela pessoa me note, né? Então, assim, eu já vejo muito dessa forma. Eu acho que é indissociável, as pessoas já estão fazendo magia, muitas vezes sem nem notar, né? É gente que eu brinco muito, né? Que é o cara que lembra de rezar quando a merda tá feita, sabe? Puta, tem um problema aqui, Deus me ajuda. Mano, esse Deus me ajuda, muitas vezes já é tipo, mano, já tô jogando pro universo aqui a minha intenção de ser ajudado, né? Então, assim, claro, depois disso, sim, eu concordo com o Gustavo. E paralelo também a isso, tem que ter uma prática pra que tu veja como funciona e pra tu ir treinando. Afinal de contas, não adianta tu ler todas as regras do futebol, ver 1000 jogos de futebol, sabe, e olhar todos os documentários sobre futebol e achar que tu vai chegar lá e vai ganhar um campeonato. Isso realmente é impossível, né? Porque, tipo assim, tu vai ter que ainda jogar um bom tempo para você ficar bom o suficiente para entrar num time, para ser reconhecido, para cair no campeonato e, quiçá, ganhar aquele prêmio no final, aquela taça no final do campeonato. Então, claro, não tem como praticar magia, não tem como praticar magia, entender magia, fazer magia sem fazer, né? Mas eu ainda acho que antes de fazer é bom ter um belo contexto para tu não cometer o erro que muitos de nós cometemos. É, sei lá, fazer e fazer bosta. Embora fazer bosta é parte importantíssima do aprendizado. E aí eu vou citar aqui um podcast que eu respeito muito, de pessoas que eu gosto muito, com que eu já troquei alguma ideia, que é o pessoal do Magicando, né? Fulano, dá pra fazer tal coisa? Dá, tudo dá, amigo. Tudo pode, entendeu? E se eu fizer errado? Bom, aí tu vai lidar com consequências e vai ter um aprendizado, né? Então, assim, mas eu ainda acho que o arcabouço é muito importante, né? Para que as pessoas não... Porque, cara, eu vou dar um outro exemplo, tá? Que é o exemplo da magia do caos também, né? Eu sou formado em gastronomia, tá? Além de outras coisas que eu me formei em gastronomia. E olhando para essa questão da cozinha, os meus primeiros pratos eram horrorosos. Tudo que eu botava a mão era uma aposta, ficava muito ruim. E eu, tipo assim, poxa, mas eu li a receita. E eu li a receita várias vezes. E eu usei exatamente o que tá na receita. E não funcionou. Então, assim, eu consegui acertar algumas coisas depois de muito tempo com a prática. Eu nem precisava mais da receita. Às vezes eu mudava a receita sem nem notar, porque eu já tava entendendo bem de como fazer. Não foi ler a receita que me fez ser um bom cozinheiro.
E eu sou um bom cozinheiro. Eu, tipo assim, eu não sou falso modesto quanto ele. Eu cozinho muito bem. Só que foi testar, foi queimar muito frango, foi estragar muito bolo, foi errar muito no sal e no açúcar, né? Só que ao mesmo tempo, sem ter a receita e sem conhecer a receita, eu não saberia sequer como começar. Então esse é o ponto que eu coloco, né? Porque assim, ó, tu não vai cozinhar um prato qualquer, uma feijoada, sem tu saber o que vai lá dentro. Ou sem sacar que, tipo, se eu jogar sei lá, cara, se eu jogar lá dentro um pedaço de mamão, quem sabe não vai ornar, né? E outro, tipo, eu preciso saber que na feijoada vai feijão, que senão não é uma feijoada. E como que eu vou saber se eu não estudei sobre, se eu não vi uma receita antes? Né? Então, eu acho que sim, tem que fazer em paralelo, mas eu acho que sim, principalmente tem que conhecer a teoria. Porque senão tu não vai conseguir. Porque daí vem um outro ponto, né? Às vezes tu não tem a teoria o suficiente, tu vai lá e faz e não tem resultado. E aí tu vai ficar mais frustrado ainda, Sim, né? sim, faz sentido. Porque, tipo assim, tu nem sabe o que tá fazendo, tá tentando fazer, possivelmente não vai dar, e aí sim vai vir uma frustração. E o cara vai dizer, não, mas já é uma bosta, não funciona, isso aqui é uma babaquice. Mas o cara não se dignou, aí na internet pesquisar simpatia para não ter dor de barriga. E daí vem aquela anedota também, né? Tipo, do cara que tá num barco, né? E pede para Deus salvar ele. Aí passa um outro barco o cara tá náufrago, pede para Deus salvar ele, aí passa um barco, ele não sobe. Passa um navio, não sobe. Passa uma tábua, uma balsa, ele não sobe. Né? Aí o cara pega e morre afogado. Quando chega no céu, fala: Deus, mas tu não me ajudou. Aí Deus olha pro cara e diz: mas seu filho de uma puta, eu mandei um monte de possibilidade para tu te salvar e tu não aceitou. E tu não reconheceu. Não sei se vocês entenderam a minha colocação, sabe? Sim, e até é por isso que é importante a gente ter essa visão da magia também como a gente aplicar. Não estou dizendo que magia é ciência, né? Mas que você pode aplicar o método científico nela, no sentido de que você conhece alguma prática, seja religiosa, seja alguma coisa de magia do caos, seja alguma coisa que você inventou e você vai lá e testa e não dá certo para atingir aquele objetivo X que você queria, você pode tentar outra prática para tentar atingir esse mesmo objetivo e vendo aquilo que dá certo, aquilo que dá parcialmente certo, aquilo que dá o efeito inverso do que você queria, e aí você vai montando um arcabouço daquilo que dá certo, e a partir daí você começa a ter resultados um pouco melhores, né? E, bom, enfim, antes de entrar um pouco mais a fundo nisso, eu vou deixar a Rafa falar também, a percepção dela em relação a isso. Como eu não tenho uma noção muito do que eu tô falando, eu só vou contar minha experiência, porque em parte está sendo bem parecido com o que o Diogo falou. Diogo, tá certo? Uhum. Conversa comigo todo dia, erra meu nome. Eu comecei as práticas justamente depois de uns 2, 3, 5 anos. Ok, tá. Perdi a noção do tempo, mas enfim. Então, eu nasci e eu cresci numa família evangélica, sabe? O único conhecimento que eu tinha sobre religiões, magia e tudo mais era que basicamente o que o pastor falava era verdade e o resto era os demônios, tá ligado? Tanto que tiveram diversas situações em que, tipo, eu tive muito preconceito contra outras religiões, sabe? Tipo, questões de, sei lá, fulano tá com problema. Claro, né, fulano é de tal religião. Então, eu demonizava muito religiões alheias, sabe? Tipo, de graça. Porque eu achava que, no fundo, era tudo movido pelo diabo e o diabo queria governar o mundo. Foi lá por 2017 quando eu comecei a questionar o que a igreja tava passando, sabe? Então, toda vez que alguém vinha falar comigo, falar, por exemplo, mas tu não acha que isso aqui não tá batendo muito certo, sabe? Tipo, tal passagem da Bíblia não tá muito certo, ou a Bíblia fala uma coisa, mas teu pastor tá fazendo outra. Eu falava que a pessoa tava errada e continuava só confiando cegamente, assim, no cara. No pastor, no caso. E com o tempo, eu fui começando a me questionar algumas coisas. Por exemplo, aquela dúvida, acho que a mais comum de quem sai de alguma religião é: se eu tivesse nascido, sei lá, na China, eu teria essa religião mesmo? Eu seria cristão, será? Deixa eu só te interromper assim, o que te levou a questionar? Hormônios da adolescência ou alguma outra coisa? O que me levou a questionar? Questão de, primeiro, sexualidade.
a igreja, tipo, desde que eu me conheço por gente, tava me prendendo muito, sabe? Eu, como não tenho uma sexualidade, não sou hétero, sabe? Eu acabei por, tipo, sem brincadeira, cara, 15 anos da minha vida negando o que eu era. Tanto que teve vezes que eu lembro de, tipo, ir dormir, sabe? Ajoelhar na cama, assim, do ladinho e fazer uma oração pedindo pra Deus pra ser curado dessa doença, que era o homossexualismo na minha cabeça. Quando eu falei que eu pedia pra Deus pra esse homossexualismo ser curado na minha cabeça, né? Era justamente porque era a maneira que eu encarava a sexualidade, sabe? Claro, eu achava que eu ter esse meu lado bissexual era uma questão de, tipo, uma punição divina ou do demônio tentando me encantar. E eu sempre tive a minha sexualidade muito presa, sabe? E quando bateu assim, eu falei, tá, pera, tem algo de errado. Foi quando eu me apaixonei pela primeira vez por um moleque. Isso nunca tinha acontecido antes. E eu fiquei, tá. E foi lá no primeiro ano do ensino médio que eu vi o primeiro casal homossexual que eu vi na vida. Isso me fez encarar a homossexualidade de um jeito totalmente diferente, sabe? Então, eu lembro da primeira vez que eu olhei para aquelas pessoas, eu fui pra sala de aula e eu fiz uma oração pra Jesus curar elas, sabe? De novo, na época eu nem fazia ideia dos termos, então pra mim era tudo ou homossexualismo ou trabalho do diabo, sabe? Então sim, são palavras fortes, mas infelizmente fortes e erradas, inclusive, mas era infelizmente o jeito que eu via as coisas na época, porque eu só tava reproduzindo o discurso que um pastor, que a igreja falava na época, sabe? Posso pontuar uma coisa? Claro. Aí vem o ponto que eu falei antes, mas só uma pontuação rápida, de a gente entender também o meio que a gente está inserido. Justamente porque, para compartilhar contigo de forma rápida, quando eu comecei a tentar entender o meio onde eu estava inserido, que era o meio evangélico adventista, eu comecei a criar aquele senso crítico de entender que, poxa, mas isso aqui tá meio estranho. Que foi o que aconteceu contigo de outra forma. No meu caso, o que me fez questionar e me levou a tentar estudar mais a religião onde eu estava inserido e aí ver que realmente não servia para mim, não estou dizendo que está errado. Eu considero que vários conceitos estão, né? Principalmente essa questão da homossexualidade, principalmente essa questão LGBTQI+, né? Plus, como um todo, que tipo, sempre foi muito mal visto, sempre foi muito maltratada, né? Há principalmente pontos de hipocrisia que eu via lá dentro. Então, tipo assim, foi justamente. Olha só que engraçado. Eu vou só pontuar e vou te deixar continuar falando. Mas o momento onde eu resolvi sair da igreja, do meio evangélico adventista, foi justamente o momento onde eu passei a estudar mais a Bíblia. Porque daí eu estudei a Bíblia, eu li a Bíblia, eu estudei os cursinhos da igreja, e eu comecei a ver que aquilo que as pessoas faziam, e muitas vezes diziam e pregavam, não estavam de acordo com aquilo que eu estava estudando. Então, tipo assim, sabe o que me fez sair da igreja? Ler a Bíblia. Ler a Bíblia foi o que fez eu sair da igreja. Né? Porque primeiro eu comecei a olhar para essas questões históricas, depois para as questões filosóficas, as questões morais e as questões de hipocrisia de quem estava ao meu redor. E aí eu parei e pensei, poxa, peraí, a Bíblia tá mandando fazer X e fulano faz Y. Aqui a Bíblia tá mandando fazer X e isso aqui não faz o menor sentido, né? E aqui o cursinho tá dizendo que eu tenho que fazer tal coisa, mas a Bíblia diz que é outra. E ambas, na minha visão de quem tava querendo se abrir, né? E entender um pouco mais as coisas, e ambas as formas estão erradas também, né? Então, assim, por isso que eu pontuei, sabe? Quando a gente começa a olhar para as coisas de forma crítica e começa a estudar mais profundamente aquilo que a gente está inserido, a gente começa a pegar esses paradoxos, essas incoerências, né? E essas incoerências, esses paradoxos, esses choques que a gente tem dentro do meio evangélico são muito importantes e muito perigosos. Porque ao mesmo tempo que eles podem nos fazer acordar, entre aspas, e entender que a gente está inserido no meio, muitas vezes, doutrinário, dogmático, enfim, opressor, né? Também pode fazer as pessoas, esse choque também pode fazer as pessoas fanatizarem, né? E fecharem os olhos para não ter que lidar com o fato de que aquilo que elas estão estudando não faz sentido com aquilo que elas estão vivendo e que os outros ao redor estão vivendo dentro daquela sociedade que é a igreja, né? É só para pontuar. Por que eu acho importante, antes da gente simplesmente dizer isso aqui não serve para mim, a gente entender por que aquilo não serve. Exatamente. Mas continua, Rafa. E foi
justamente essa questão de eu ver que não era pra mim, tá ligado? Eu comecei a questionar, tipo, coisas que pra mim eram inquestionáveis, sabe? Tipo, perguntar o que que é Deus pra mim? Por que que Deus, tipo, não aparece pra mim, sabe? Por que que eu tô sofrendo tanto, sabe? Tipo, a troco do quê? Essa é realmente um fardo que eu vou ter que carregar pela vida? O que que é isso, sabe? E eu lembro que depois que eu vi esse casal homossexual, depois de eu ir pra sala, fazer uma oração e pedir pra Deus curar essas pessoas, com o tempo eu fui conhecendo esse casal, sabe? E eu vi que elas, incrivelmente, olha só, elas não eram monstros, sabe? Elas eram seres humanos, sabe? Elas conversavam, elas riam, elas ficavam tristes. E elas não eram diferentes de mim, sabe? Elas expressavam os desejos delas. Eu não. Eu sempre retraía. Por quê? Porque eu tinha medo de uma punição. A punição de ir pro inferno, uma punição divina, sei lá. E eu agradeço, principalmente aos meus amigos do ensino médio, porque foram eles que me ajudaram a ir me desconstruindo, sabe? Então, a primeira coisa que foi desconstruída foi essa barreira da sexualidade, que eu comecei a aceitar ela melhor, ainda estando no antro do evangelismo, sabe? Então, eu continuava evangélico e eu era muito extremista, gente. Então, eu peço perdão pelos termos que eu usei aqui hoje e pelas questões que eu vou falar, mas o eu da época, ele era, assim, uma pessoa horrível. Tu teve que. Aí vem um outro ponto que eu acho interessante que. Pô, eu não estou dizendo, olha como eu tenho razão. Não é isso. Mas que vem de encontro ao que eu falei também, que é a vivência. Tu saiu do teu meio, né? E começou a ter vivência com este casal. E essa vivência te trouxe uma bagagem e fez tu questionar a tua visão crítica, fez tu questionar aquilo onde tu estava inserido. Então, novamente, a bagagem que tu teve convivendo com essas pessoas, né? Que eram de novo, gente, eu não estou ofendendo, vocês vão entender. Que eram alienígenas, né? A tua vivência, o teu mundo. Porque tu tava nesse local opressor, que te prendia, que fazia tu manter isso guardado pra ti, e que principalmente fazia com que tu não se aceitasse, né? Tu saiu desse meio pra conviver com pessoas que eram, digamos assim, o contrário daquilo que tu tá vivendo, ou seja, tu teve uma vivência, uma bagagem, e aí tu conseguiu abrir a tua mente pra se entender e entender onde estava inserida. Eu entendi Exatamente. bem, foi isso? Na verdade, é uma pergunta, tinha um ponto final ali. Um ponto de interrogação ali. Sim, era exatamente isso, sabe? Começou comigo me isolando do mundo inteiro, porque eu tinha trocado de cidade, eu tinha trocado de escola, não conhecia ninguém. Eu tava numa época muito, como é que eu posso dizer, ruim minha vida. E eu tava muito entrelaçada nas questões. Eu tava muito alienada pela igreja, sabe? Tipo, claro, gente, se você quer ler a Bíblia sem questão, seja. Só não seja um babaca, sabe? Sua religião não justifica você ser um babaca. E, infelizmente, era os ensinamentos que me passavam. E que, infelizmente, eu reproduzia no mundo ao meu redor. Tanto que demorou 15 anos da minha vida pra eu me aceitar do jeito que eu era. Porque, pra mim, era inconcebível eu ser diferente do plano ideal que a minha igreja tinha pra mim, sabe? E foi convivendo com outras pessoas, foi tendo um pouco mais de vivência que eu fui entendendo que eu ser do jeito que eu sou não é algo pra ser reprimido, sabe? Eu tenho que me aceitar e ser desse jeito. E essa foi a primeira rachadura que deu nessa parede na minha vida. A segunda foi, eu nunca tinha tido contato contínuo com ateísmo, sabe? Eu lembro que na época, inclusive, um dos meus melhores amigos hoje, abraço pro Lucas, inclusive, se estiver ouvindo isso, ele tava naquela época de ateu hardcore, sabe? Que frequenta aquelas páginas do Facebook falando odeio Jesus, não sei o quê. E ele sempre tava ou fazendo uma piada com Deus, ou zoando alguma questão cristã, sabe? E eu lembro que eu sempre ficava tipo, cara, para, mano, para com isso, tá ligado? Vai pro inferno. Sim, tu vai pro inferno, cara, para com isso, mano. E até fiz um monte de oração pra ele, não deu certo, mano. Enfim. Ele tá um pouco mais suave hoje. Ele já não é ateu hardcore. Mas. Não deu certo, uai. Olha só. Mas eu lembro que às vezes ele vinha com uns questionamentos, tipo, muito foda, sabe? Que eu nunca tinha escutado ninguém pronunciar aquilo.
Pra mim, esse tipo de gente não existia, sabe? Fora da internet. Eu lembro especificamente de um dia que ele olhou pra mim e falou: cara, se Deus, ele é tão foda e tão presente na minha vida, por que ele nunca aparece, sabe? Então, tipo, por que ele não desce falar comigo? Por que ele não manda um sinal, sabe? E quando eu vi isso, eu fiquei tipo, caralho, cara, vai tomar no seu cu, você vai pro inferno. Mas com o tempo, eu fiquei pensando nisso, tipo... Aí eu fui testar, né? E daí eu falei, Deus, se tiver aí, manda um sinal. E pra mim, esse sinal não veio, sabe? Ou sei lá, pode ter vindo e eu não esteja visto, mas... E depois que o Lucas me ajudou a, tipo, meio forçadamente desconstruir essa visão de mundo que eu tinha, sempre com algumas piadas e muitas vezes com uns questionamentos, tipo, muito potentes, sabe? Eu fui desconstruindo essa barreira religiosa. Só que aí veio o problema. Quando eu parei de acreditar no que a igreja evangélica passava, eu virei completamente ateu. Tanto que eu fiquei até 2020, por aí, sem acreditar em absolutamente nada, sabe? 2021, na real, tipo, eu não acreditava em nada, sabe? Pra mim, a única realidade era material. Agora, muito obrigado, Gustavo, inclusive, tá tomando seu cu? Eu tô começando a questionar, sabe? Porque primeiro que, graças ao Gustavo, eu comecei nas práticas gustativas e eu consegui começar a ver mais materiais, sabe? Então, agora eu tô trabalhando com os 40, do Tommy Kelly, e, cara, tem surgido um resultado da hora, sabe? Claro, o Diego recomendou que você fosse um leitor, pelo menos mediano, antes de começar. Pra vocês terem uma ideia, o primeiro livro que eu li na vida foi com 18 anos, e, cara, eu não tenho nenhum hábito com leitura, nem nada. Os conhecimentos que eu tenho sobre isso são justamente... Acho que, inclusive, uma das fontes que eu comecei a me interessar pelo ocultismo e tudo mais, foi, fazendo merchan de outro podcast aqui, mas foi no Mundo Freak. Que eu lembro que quando eu parei de ir na igreja, eu comecei a me interessar por coisas que eu não podia ver na época. Então o Mundo Freak se encaixava numa dessas coisas que eu não podia ver. Que eles falavam de coisas que eu considerava conhecimento proibido, sabe? Então, eu comecei a ouvir uns episódios, tipo, aconteceu comigo, ouvi pra caramba. Eu fui ouvindo os episódios até que chegou num episódio um pouco interessante. Se não me engano, foi no... deixa eu confirmar. Eu acho que foi no de Magia do Caos, que foi quando eu cheguei e falei, opa, isso é interessante. Mas eu lembro que eu comecei por aí, que eu fui, tipo, primeira vez que alguém falou, tipo, ocultismo e magia. Foi aí pelo Mundo Freak, sabe, que eu comecei a ouvir. E eu fui tentar me inteirar, fui tentar pesquisar o que era. Então eu lembro de, tipo, ir no YouTube, achar uns caras falando o que era, ouvindo podcast. Depois de um tempo chegou o Magicando, que me ajudou, nossa, pra caramba. Foi uma puta de uma mão na roda. Como eu gostava já de história, quando eu gostava de pesquisar sobre religiões novas, depois que eu parei de ir na igreja, pra tentar entender o que era, eu comecei a ouvir mais regularmente. Então eu ouvia Magicando, Mundo Freak, eu assistia uns vídeos do Conhecimentos da Humanidade, eu começava a ler umas paradas na internet sobre, sabe? Tipo, ia lá, sei lá, meu Deus, Projeto Mayhem, que o Gustavo me recomendou, inclusive, uma vez. Gustavo, não fica bravo comigo, mas eu cheguei a abrir assim, eu vi que tinha muito texto. Não. Eu fiquei, é um site bom, vou dar uma lidinha aqui. Eu juro pra ti que eu li pelo menos uns 3, 4 artigos dos textos iniciáticos lá. Eu li os de astrologia. Aí eu meio que parei, né? Fazer o quê? Mas eu continuei, tipo, tentando pesquisar de outras maneiras que eu conseguisse aprender sem ter que ler, sabe? Eu tenho muita preguiça pra ler, gente, me desculpa. Mas... E esse, inclusive, é um dos pontos que eu recomendo, o exercício com os 40 servidores. Porque, apesar de ele ter um certo nível de leitura bem grande, ele tem muita imagem, sabe? E os textos, eles são bem curtinhos, porque é basicamente uma introdução, deve ter o quê? Umas 20 ou 25 páginas, falando sobre, tipo, como iniciar o trabalho com eles, o que é uns conceitos na visão do Tommy Kelly, apresenta algumas paradas que tu pode fazer depois que você se iniciar com a prática. E é isso, sabe? Depois é tudo descrição de cada servidor e tudo mais, o que pode fazer com ele, o que pode fazer. E é bem curtinho, sabe? Então, como tu acaba fazendo aquele ritual iniciático que é pra conhecer os 40, fica muito tranquila a leitura. Sério, é muito tranquilo. Lê uma página por dia. Pois é, tu lê uma página por dia
e acabou, sabe? No máximo tu vai ter que ler o Ritualzinho também todo dia, lá, o iniciático, mas é no máximo isso, sabe? E, gente, sério, O problema da pessoa praticar com os 40 servidores e não ter nenhum conhecimento, tipo, se limitar somente a isso, é que daí o cidadão vem de um background cristão e aí ele transforma os 40 servidores em 40 santos, né? Aí o cara se ajoelha, ó senhora carnal, jogai por nós, né, todo dia. E, e aí vira aquela bagunça lá que a gente vê muito fácil aí na internet. É, o cara que quer botar o servidor pra lavar a louça, tá ligado? Então, o cara pega o baralho dos 40 procurando o lavador de louça, tá ligado? a prática com os 40 ela é muito tranquila, sabe? Então, claro, gente, eu sou uma pessoa que eu não leio, eu sou muito irresponsável. Não sejam eu, pelo amor de Deus. Mas uma coisa que eu lembro do Gustavo me falando, inclusive, que o Gustavo e o Diego. Jesus. Não, cuidado. Meu Deus, cara. Não sabe o buraco que tá se metendo. Meu Deus, cara, eu não sabia disso. Inclusive, eu vou desligar, vou sair. Falo com você daqui a 3 anos só, mano. Quase isso mesmo. Não me bota nessa responsa. Daqui a pouco a gente começa a receber e-mail, aí os caras querem conselho, meu Deus. Gente, deixa eu falar, tá? É brincadeira, gente, é brincadeira. Deixa eu falar pro ouvinte. Pacto, vocês têm que falar com o Andrei, tá? Vai lá no Mundo Freak que ele faz pacto. Não, zoeira. Ele fica puto que a galera fica mandando e-mail pra ele dizendo: oi, como faz pacto? Mas, gente, brincadeiras à parte, eu lembro que uma vez o Gustavo me falou, ele disse que não lembra disso, mas eu lembro perfeitamente que ele falou. Que foi... Cara, tudo bem você ser responsável... Tipo, não tudo bem, mas... faça. Ele falou, não importa se você não mantém uma continuidade. Faça, sabe? Até você conseguir manter esse ritmo. Eu, por exemplo, eu não consigo... Não tô conseguindo fazer os servidores todo santo dia, sabe? Então, às vezes eu pulo um dia, sabe? Às vezes eu acabo pulando um dia e surge um compromisso e eu não consigo fazer. Mas a questão é, eu tô demorando mais? Tô, mas eu não tô parando de fazer. Ah, o servidor não deu resultado, eu vou largar. Não, continua, sabe? Não para. Eu sei que muitas vezes vai parecer maluquice da sua cabeça, muitas vezes vai parecer que os servidores não estão funcionando, simplesmente. Mas eu acho que o importante é justamente tu saber que pra tu iniciar suas práticas é fazer, sabe? O fazer que é importante. Que nem o Diego disse antes. Não adianta você ler a receita inteira, tu ser o mestre naquela receita, e nunca ter feito. Quando você for fazer pela primeira vez, vai dar errado alguma coisa, sabe? Então, pra tu atingir esse nível de experiência, tu tem que praticar. E apesar de eu não ser uma pessoa responsável... Gente, eu não sou uma pessoa responsável. Eu não sou uma pessoa que consegue sentar, ler um livro e pensar sobre aquilo. Mas eu tô tentando melhorar isso a cada dia, sabe? Eu tô tentando fazer as práticas no dia a dia. Às vezes não rola, mas isso não é motivo pra eu parar de fazer, sabe? Então a questão é, tu só fazer. Ah, mas... eu tô com preguiça. Eu entendo, mas faz, cara, faz. Porque... Tem aquele papo que o primeiro inimigo que tu vai enfrentar na caminhada mágica é sair da inércia, né? Então, sim, tipo, tem... Fazer enfim... fazer é extremamente importante, né? Mas eu ainda volto lá atrás, mas também não tenta fazer o que... Né? É que assim, é que é foda, porque a gente tá num dilema... Eu tô num dilema... eu vou abrir meu coração. Eu estou este programa é um dilema pra mim. É um dilema filosófico e quase moral pra mim. Porque ao mesmo tempo que eu concordo, cara, tem que fazer. Tem que fazer sim. Tu tem que praticar. Tu tem que correr atrás de colocar a tua prática em dia. Né? E que eu digo botar a prática em dia assim, ó, cara, fazer uma coisinha todo dia, ir treinando, né? Aquela coisa do futebol, né? Tu tem que ir jogando e tal. Eu odeio futebol, tá? Mas tô usando um exemplo. Ao mesmo tempo que eu concordo, eu tenho muito pé atrás com dizer pra uma pessoa que tá nos ouvindo agora, mano, mas vai lá e faz.
Porque eu acho que é uma responsabilidade, tipo, primeiro, a gente não é filho, a gente não é pai de ninguém, né? Eu não tenho filho. Mas, tipo, só que eu também acho muito fácil dizer assim, mano, vai lá e faz. Se der errado, deu, né? Porque eu, particularmente, eu fiz assim, né, durante muito tempo. Eu não tinha, eu já tinha uma vivência, eu já tinha essa questão de ler e tal, e ainda assim, eu comecei a fazer coisa de qualquer jeito, e os resultados que isso trouxe pra mim não foram dos melhores, né? Foram resultados difíceis de lidar, que me trouxeram problemas, que me ferraram de alguma forma. Então eu fico nesse dilema que assim, ó, eu não quero desencorajar ninguém a fazer as coisas, pelo contrário. Porém, eu fico um pouco naquela de tipo, meu, vai lá e faz então e vê no que dá. Porque Não, às vezes o ver no que dá é ruim, o que é que vai assim, a gente tá voltar. falando em termos genéricos, né? Mas assim, É, sim, sim, vamos sim. dizer que eu não sei em que momento que eu falei isso pra Rafa, devo ter falado, porque é o tipo de coisa que eu falaria, mas assim, se ela me colocou em contexto que ela tava tendo dificuldades de seguir a consistência na prática dos 40 servidores, eu iria falar, vai lá e faça, você tem que fazer. Sabe? Não perca essa consistência, tente, nem que você perde um dia, mas no outro dia você teve aquela luz, vai lá e continua de onde você parou, sabe? Tente chegar até o final disso. Agora, se a Rafa tivesse chegado e me falado, Gustavo, eu vou começar a invocar demônios da Goécia, eu não ia dizer vai lá e faça, sabe? Sim, São então, contextos diferentes, né? esse é o ponto que tava me angustiando um pouco aqui na gravação, que é justamente isso, entende? Tipo assim, a gente não tá dizendo, mano, vai lá e pega uma clavícula de Salomão e começa a invocar os Pokémon. Não, bicho, calma, sabe? Começa pelo básico. Começa. Isso, eu acho que esse é o ponto que tem que ser É, pontuado, que tava me angustiando. Que é tipo assim, cara, sim, faz. Mas calma também, né, mano? exato. Faz, mas te prepara, né? Estuda antes de fazer, conhece a receita, mas faz. Eu acho que o ponto que tem que vir à luz aqui é o seguinte: não fique apenas lendo, não fique apenas estudando, não fique apenas acumulando conhecimento. Pratique. Mas que fique bem claro que eu já estou levando em consideração que tu ficou sim um tempo estudando. Que tu, enquanto tu tá fazendo, tu tá estudando, né? É, Porque, cara, imagina assim, eu me coloco sempre nessa posição de entender o seguinte, tá? De novo, não tenho filho grande, não tenho filho, né? Pra tá dizendo, fulaninho, não faz, cuidado. Mas eu também fico naquela, tipo assim, cara, pode ter agora um cara nos ouvindo que tem, sei lá, 12, 13, 15 anos, que ele tá numa merda absurda, né? A vida dele tá toda zoada, né? E aí esse cara vai ouvir o Diego, vai ouvir o Gustavo, a Rafa falando assim, cara, vai lá e faz, vai lá e faz, vai lá e faz, né? E aí o que esse bicho vai fazer, mano? Então tá, eu quero resolver aqui uma situação horrível que tá acontecendo na minha vida, né? Vou fazer uma magia pra matar alguém. Vou invocar um Pokémon aqui pra me ajudar a ganhar dinheiro, conseguir um emprego ou sair de uma situação abusiva, né? Então, assim, é muito perigoso quando a gente fala isso na possibilidade de ter alguém nos ouvindo numa situação de desespero. E para essa pessoa que está em desespero, para essa eu digo, cara, só faz se tu tiver ciente do que tá fazendo e com algum contexto, com algum conhecimento. Porque às vezes, e eu posso dizer por experiência própria, para fazer a coisa do desespero, ela piora ainda mais a situação. Então, assim, eu não quero me colocar no papel de, tipo, do cara que tá botando medo ou de ser um moralista, porque eu tô muito longe de ser um moralista. Mas eu também quero colocar bem fixo na mente de quem tá ouvindo que responsabilidade, né, é uma coisa que não envolve só tu, porque também pode ferrar a vida de outras pessoas que estão ao teu redor. E principalmente, a responsabilidade de saber o que tá fazendo. E aí eu volto lá na receita. Tu não vai cozinhar uma feijoada sem saber que nela vai feijão, né? Então, assim, é por isso que eu tô pontuando e por isso que eu tô. Os meus colegas de mesa aqui estão notando consideravelmente que eu estou desconfortável nessa conversa. não, mas vamos colocar assim em termos. Vamos sintetizar, né? Essa questão do faça é pra questão de você construir uma consistência e disciplina nas práticas que vão te dar a base para você começar a praticar magia, sabe? Exatamente. Então Faça, é esse o mas sentido. Às vezes essa prática pode ser simplesmente você começar a ler um livro uma página por dia, sabe? Toda noite você antes de dormir, você ir lá e ler a porra daquela página e um dia você termina o livro, sabe? Você lê uma por dia, para alguém que não lê, é um puta progresso, sabe? Então Sim. é esse tipo de coisa. Não, e eu acho legal que a gente tem essas visões
que elas são diferentes nesse ponto. E elas são, né? A gente tá notando. Porque justamente é legal tu ver que, cara, eu pratico um tempo, eu tenho pensamento, o Gustavo tem outro, a Rafa que pratica menos tempo tem outro. Porque eu acho que isso também sintetiza uma outra coisa que é, cara, nada do que a gente dizer aqui é absoluto. Nada do que a gente dizer aqui tá certo, efetivamente, e nada tá errado também, né? Eu acho que essa é a magia da magia. Eu acho que esse é o charme da magia. Cara, pode estar certo, pode estar errado, pode qualquer coisa, sabe? Então, assim, é por isso que eu pontuei. Agora eu estou menos desconfortável. Exato. Então, gente, faça a feijoada, leia a receita antes, mas tenha ideia de que se der merda, quem vai ter que desentupir o vaso é você. Exato. Boa, ótimo. E a questão é, gente, claro, eu tava falando de vai lá e faz, sabe? Mas é com cautela, sabe? Eu tinha me interessado, ainda me interessa um pouco por Goécia, mas eu não vou fazer. Por quê? Porque eu já ouvi coisa, eu já assisti coisa e eu já até li coisa o suficiente pra entender. Isso não é uma parada que eu tenha nível suficiente pra fazer, sabe? Aí, ponto, bingo, é isso, entende? Eu não vou Conheça fazer suas limitações, né? É, bem isso, cara. Não se ache o super mago do universo, porque provavelmente você não é. Certamente você não é. Não é porque tu faz o que queres eu toda a lei e usa sobretudo, né? Que tu é a encarnação do Crowley na Terra, né, mano? Pelo amor de Deus. Não é porque tu leu o livro da lei e gostou de metade do que tava escrito ali, a outra metade tu não entendeu, que tu é um iluminado, sabe? Eu acho que esse é o ponto principal. Eu quero chegar no final desse programa e contar e recontar, se eu já não contei, a minha experiência ruim, a minha pior experiência com magia, que já foi contada até em outros podcasts, amigos meus já contaram outros. Acho que inclusive o Andrei já contou essa experiência no Magicando. Justamente pra vocês entenderem por que eu insisto tanto nessa parte, sabe? Hoje eu tô o velho chato aqui, mano. Mas é bom, cara. Isso é bom tipo... Porque hoje eu vejo questões de... Por exemplo, no meu exercício com tátuas, que me fez ficar 6 meses de hiato. Quando eu tava fazendo a última meditação, eu sabia que eu tava forçando o meu corpo pra fazer aquilo. Eu sabia que, tipo, eu tava quase a ponto de ter uma crise, sabe? Mas eu queria continuar forçando, porque eu queria entrar no Tattva, eu queria ver o que tinha lá naquele treco. E, cara, quando eu parei da meditação, meu peito, ele tava quase explodindo e eu fiquei, tipo, 3 dias seguidos tendo ataque de ansiedade o tempo inteiro, sabe? Eu fiquei, tipo, eu quase, nem digo uma psicose, mas eu quase implodi, sabe? Não, agora eu vou aproveitar que você tocou nesse assunto e perguntar pra vocês, né? Acho que o Diego, como tem mais tempo nesse âmbito, ele vai ter alguns exemplos disso, né? Mas assim, a gente fala assim, cuidado com o faça, cuidado com o que você está praticando e tal, mas afinal é para ter cuidado com o quê? Qual que é o tipo de consequência? Vamos falar em termos bem objetivos, né? Qual é o tipo de consequência que uma pessoa pode ter se ela fizer cagada? Então, essa questão Desculpa. de quase entrar em psicose, eu acredito que seja uma, sabe? Uma bem mais palpável, sabe? Eu tenho o que de experiência? É que eu tenho muito pouca experiência. Minhas únicas experiências são mais com ato vazio, com os 40. Mas um exemplo que eu posso dar, por exemplo, eu não sei se isso é resultado de Ganesha ou do Guardião do Portal. Mas, gente, basicamente, faz começo do mês, se eu não me engano, eu tinha perfumado uma meditação falando os mantras de Ganesha e tudo mais, pra tentar chegar numa entrevista de emprego, né? E tá, beleza. Não tenho mais notícias dessa vaga, mas um dia eu lembro perfeitamente porque era o Dia Internacional dos Professores e eu tava trabalhando naquele dia. Pra quem não sabe, eu dava aula, porque eu fui trabalhar com o Guardião do Portal dos 40 e a carta diz basicamente que, tipo, algumas portas podem se abrir na sua vida, ou tem portas que devem ser fechadas, tem para outras poderem ser abertas e tudo mais. E basicamente naquele dia me demitiram. E eu fiquei, não é que funciona mesmo os 40? Porque
cara, as coisas que eu fui fazendo com os 40 foram dando tão certo, sabe? Não que isso seja bom, necessariamente. Tipo, eu perdi o emprego, sabe? Mesma coisa com Ganesha. Eu não sei se eu tenho que fechar o ritual. Porque, pra vocês terem uma ideia, nesse último mês, o que aconteceu? Eu perdi o emprego, minha irmã perdeu o emprego, que mora comigo, a gente mora de aluguel, e pediram pra gente sair da casa. Então, acho que caminhos demais estão se abrindo. Não sei porquê. Tem que dar um jeito nisso, inclusive. Mas de experiência ruim é mais essas duas questões que eu tenho, sabe? Não digo que foi ruim a questão do abridor de portas, mas a experiência com uma quase psicose nos tátuas foi bem ruim. Não recomendo que façam, né? Tem esse problema da magia, que eu vou colocar um pouquinho da minha visão metafísica nisso, né? É impossível não fazer isso quando a gente trata desses assuntos. Mas, assim, quando a gente trabalha com magia, né, a gente vai se aprofundando nas práticas, a gente está trabalhando com o exercer a nossa própria vontade, a verdadeira vontade, né, dentro do conceito telêmico, que é basicamente você fazer aquilo que você veio para fazer aqui, né? E aqui eu estou colocando o paradigma reencarnacionista, que é o que eu acredito, né? Quando nós viemos aqui, todos nós, vocês que estão ouvindo, nós que estamos aqui e todas as outras pessoas, nós estamos aqui para algum propósito. A maioria de nós não sabe por quê, né? E a partir do momento em que a gente começa a trabalhar com magia, existe a tendência de a gente começar a se alinhar com esse propósito. E essa prática da magia é meio que um chamado de, olha, eu não sei o que eu estou fazendo aqui, mas eu estou disposto a descobrir. E quando você fala isso para o universo, ou para qualquer coisa aí que você acredite que seja superior e que tenha o controle do universo, ela vai te forçar a enxergar e a viver esse tipo de caminho que você está aqui para fazer. E às vezes isso é totalmente oposto àquilo que você está fazendo no momento, né? A tendência que nós temos é de, quando a gente encarna aqui, se perder totalmente do que a gente veio fazer. Então, quando começar a acontecer as coisas que você realmente tem que fazer, vai ser desagradável. Provavelmente vai ser desagradável. Aí é um dos perigos de você não aguentar o negócio. E quando a gente não consegue aguentar os fardos que a vida joga pra gente, as consequências eu não preciso nem falar quais que são, né? Eu vou começar dizendo o seguinte. Quando tu faz uma prática, um ritual, enfim, buscando alguma coisa e tal, né, nesse ponto aqui, não que todos sejam para isso, né? Até porque assim, eu acho que o primeiro motivo de tu chegar na magia, agora você é um velho boomer chato. Nem sei se deveria ser ter ou conseguir coisas, embora faça parte do processo, né? Mas eu acho que é uma questão de autoconhecimento, de tentar conhecer a realidade de uma outra forma e de se desenvolver, né? Ou evoluir, chama lá como quiser. Quem sabe, eu falando isso, eu esteja preso, né, de forma dogmática à religião a qual eu sigo, né? Então também, como eu disse, posso estar errado. Porém, a partir do momento que a gente tem isso em mente, as coisas ficam um pouco mais fáceis, porque a gente entende que evolução ou, sei lá, esse autoconhecimento é uma parada difícil, demorada e dolorosa. Eu faço um paralelo ali com terapia. Tipo, eu odeio ir na psicóloga. Que principalmente nos últimos meses, todas as vezes que eu vou na psicóloga, eu saio de lá pior que quando eu entrei. E aí eu vou digerindo aquilo que eu ouvi, muitas vezes da minha própria boca, e vou conseguindo lidar com essas coisas escuras da minha psique. E eu acho que a magia, pra mim, ela também é assim hoje, né? Às vezes, lidando com essas questões, eu descubro coisas sobre mim que são muito ruins. E aí, tipo assim, eu vou tendo que lidar com isso, né? E aí eu tenho sempre duas opções: me esconder dessa sombra, né? Ou fazer as pazes, conviver, entender e usar isso pro meu bem. Porque uma coisa também é certa: tu nunca vai conseguir te livrar da sombra. Isso traz aqui um ponto no meio do caminho, que é o seguinte: eu odeio gente namastê vibes o tempo todo. Eu detesto gente muito positiva. Eu odeio essa gente do tipo, não existe sombra em mim, sou só luz, quero me tornar só luz. Porque eu justamente acredito que a magia ela é para te mostrar que a sombra tá ali, que tu tem que lidar com ela e que ela também é positiva em algum aspecto, né? Então assim, eu parto desse princípio, que é a minha busca dentro da magia e da religião, né? Pode ter gente entrando na magia só para ficar rico? Pode, mano. Beleza. Magia a gente sempre fala também, eu sempre
já tá manjado, mas eu penso assim, magia ela é uma enxada, uma ferramenta, né? Mas nesse caso, uma enxada. Eu posso usar ela para carpir um lote e plantar e ter comida na próxima estação e ajudar as pessoas ao meu redor a ter comida também. Ou eu posso pegar essa enxada, dar na testa do meu amiguinho, matar ele, ir pra cadeia e lidar com uma outra realidade. Assim, eu tenho essa ferramenta e ela serve para várias coisas. Vai depender do que eu fizer com ela, eu terei resultados positivos ou negativos mais pra frente. E muitas vezes também, também é aquela outra história, né? Que, tipo assim, o inferno é asfaltado de boas intenções. Às vezes querendo fazer uma coisa boa, dentro da minha limitação do que eu acredito ser bom pra mim e pros outros, né? Eu acabo fazendo uma merda. Então, assim, eu já parto desses pontos que são: magia não é fácil. Eu não acredito que magia seja apenas para conseguir coisas, ela tem mais a ver com autoconhecimento. Não é possível separar as coisas ruins das coisas boas na vivência diária. Não é possível espantar a sombra e ser um ser de luz, enquanto encarnado, pelo menos, né? E a magia ela é uma ferramenta que vai servir para aquilo a qual eu me propor a usá-la. E os resultados dela vão vir de acordo com aquilo que eu estou tentando fazer. E às vezes vai dar errado. Às vezes, na hora de carpir o lote, eu posso arrancar o meu dedo porque eu errei a enxadada. Então, assim, eu vejo dessa forma, sendo muito minimalista, tentando resumir de uma forma boba, tosca. Que eu tô resumindo de uma forma tosca, é muito mais complexo que isso. Então, assim, partindo disso, a pior coisa que vai te acontecer quando tu vai fazer magia é nada. E eu vou explicar por quê. Porque às vezes eu prefiro que a minha magia dê errado e ela me traga uma coisa ruim, para eu pelo menos entender, fiz errado, mas funcionou de alguma forma. Então eu acho que a pior coisa que pode acontecer com quem tá começando a magia é não ver resultados. Positivos ou negativos, não, mas é não ver resultado. Então eu também tenho esse ponto, né? E aí eu sei que eu tô me estendendo muito, mas aí eu vou chegar na pergunta do Gustavo, né? Quais as possibilidades de dar ruim? Foi isso que ele perguntou lá no começo, né? Cara, são tantas. São infinitas as possibilidades de dar ruim. E são infinitas as possibilidades de dar tudo certo. Isso é muito legal, né? Então, assim, eu tenho a minha experiência com magia, na grande maioria das vezes, deu ruim. As coisas só passaram a ficar um pouco mais fáceis quando eu resolvi engolir o meu ego quando eu faço magia. Que também é uma coisa, tipo assim, quando eu parei de achar que eu era um magão e me caiu a ficha de que eu era um otário e que eu precisava estudar e me preparar e fazer as coisas com objetivo. E também quando eu fiquei um pouco mais velho e as minhas vontades, os meus desejos e as minhas intenções passaram a ser um pouco menos imaturas e vieram a ser um pouco mais centrados, né? Então, assim, por exemplo, eu já fiz muita coisa com Ganesha que deu muito certo. E já fiz coisa com Ganesha uma vez que deu muito errado, né? Eu já, e por que o magista não é rico? Bom, deixa eu compartilhar rapidamente uma anedota que eu vivi, né? Eu já fiz magia para conseguir dinheiro. Poderia ter dado muito certo e deu muito errado, né? Eu fiz um ritual, sem denominar quem era a pessoa que eu estava pedindo, no desespero, que aí vem o outro ponto, eu acho que fazer magia com desespero dá tudo errado, e eu consegui dinheiro em meia hora. Eu precisava de R$ 500 e eu fiz um ritual à meia-noite. À meia-noite e meia eu recebi uma ligação, a ver com o meu trabalho. À 1 hora da manhã eu tava voltando para casa com R$ 500 no bolso. Funcionou. Mas eu fiz aquilo tão porco, foi tão mal feito e foi tão no desespero que eu simplesmente abandonei a carreira que eu tava seguindo na época, meses depois, porque aquele dinheiro me trouxe tanta incomodação, me trouxe um inferno tão grande pra minha vida que eu desisti de trabalhar com o que eu tava trabalhando. E aquele dinheiro virou uma dívida muito maior do que eu poderia esperar. E não, gente, eu não invoquei um agiota, não se preocupem. Né? Acho que é importante a gente deixar claro, né? Se você que está ouvindo chegou nesse episódio, né, ou conhece alguém que esteja nessa situação de desespero, né, você precisa aprender isso hoje porque você precisa resolver algum problema hoje, urgente, que não tem nenhuma outra solução. Aí nesse caso eu digo não faça, sabe? Não faça aquilo que você está pensando em fazer, sabe? Porque assim, se você está numa situação de desespero, vai ter que recorrer aos meios mais lógicos de resolver isso, não adianta. E aí, eu não estou dizendo que isso é uma verdade, né? Que isso é a verdade. Mas para mim, para eu, né? Para mim não existe. Para eu, Diego, as minhas práticas, rituais, invocações, enfim, que deram errado, elas deram errados porque dentro de um padrão, que era ou eu não estava preparado, ou eu não sabia o que eu estava fazendo, ou eu estava desesperado.
Aí deu errado. Ou eu fui preguiçoso. Aí também deu errado. Porque uma coisa que eu vou te dizer assim, ó, tu pode até fazer sem conhecer muito, pode. Tu pode praticar com pouco, tu sabe? Pode. Mas uma coisa que tu não vai conseguir fazer é fazer isso com preguiça. Tu não vai conseguir. Fazer o bagulho mal feito por preguiça, aí é botar um alvo na testa e dizer, bate aqui, amigo. É olhar pro astral e dizer, tá vendo a minha testa? Tem um alvo aqui, pode socar à vontade. Porque assim, ó, isso é uma coisa que pra mim sempre aconteceu e isso eu entendo como uma realidade imutável. Fazer as coisas mal feito por preguiça, o mago não pode ser preguiçoso, porque daí vai dar ruim. Porque assim, ó, como eu falei, eu já fiz coisas que deram errado porque eu fiz de qualquer jeito e caguei porque eu sabia que eu tava fazendo errado, mas fiz pela pressa. Já deu errado porque eu fui preguiçoso e não bani a entidade. Já deu errado porque eu fui preguiçoso e não usei o processo e os materiais que eu sabia que eu tinha, né? A gente pode entrar na questão de você, eu não tenho uma vela vermelha, eu posso usar uma vela branca e imaginar aquela vermelha? Pode, se tu não tem. Mas eu já fiz coisas do tipo assim, mano, eu tenho uma vela branca que tá na gaveta aqui embaixo e uma vela vermelha que tá guardada no lugar que eu não quero mexer agora. Eu vou pegar a branca então. Aí deu errado, Sim. Não, né? Porque eu fui preguiçoso. é importante a gente falar desse ponto porque muitas vezes a pessoa que começar na magia, ela vai se deparar com alguns rituais prontos, né, tanto de ordens, né, ou algum livro que vai ler sobre o assunto e tem coisas lá, ó, por exemplo, para você fazer o ritual de banimento menor do pentagrama, que é uma das coisas mais básicas, né, que o pessoal aprende, lá diz que você tem que ter um punhal para fazer um negócio, sabe? Tem gente que não vai ter um punhal para fazer isso, né? Então, só pode fazer com o dedo, não tem problema. Agora, se você tiver os meios de conseguir o punhal, de deixar o negócio guardado, o objeto consagrado, depois a gente pode até falar da questão da consagração. Então, faz o negócio certinho, sabe? Tem uma história muito boa do Keller, que é, né, do Magicando, do Mundo Freak. Que ele fala que fez um banimento, ele conta, eu estou falando disso porque ele já falou isso a público, né? Que ele conta que ele fez um banimento usando Pokémon. E funcionou. Porque só que assim, no momento que ele tava, ele só tinha aquilo pra trabalhar. E aí que também vem a questão da preguiça. Ah, eu não vou fazer, ou do medo, né? Porque eu não tenho material aqui agora. Cara, cata uns matos, cata um pedaço de pau, cata uma vela de qualquer cor. E faz. Não se furte de fazer algo porque tu não se sente preparado, não tem as coisas ali. Porém, se tu tem, faz direitinho, né? Eu não vejo problema nessa coisa da transgrimorificação, né? Ou da visualização criativa para fazer algo. Cara, eu já fiz, olha só, por isso que eu digo que a coisa é muito complexa. Eu já fiz rituais com todos os itens de assim, ó, cara, eu já andei 200 quilômetros para comprar um item para fazer um ritual. Eu morava numa cidade, eu tinha que ir a Porto Alegre, porque era o único lugar onde tinha a planta que eu queria comprar. Eu fui lá, busquei a planta, fiz tudo certinho e deu errado. Porque, cara, outros motivos. Mas eu também já fiz um ritual todo na minha cabeça. E aí entra aquela coisa, eu tô louco, né? Às vezes a gente acha que tá louco. Mas, cara, eu fui lá, visualizei na minha cabeça o lugar onde eu precisava estar, visualizei com todo o cuidado as ferramentas que eu precisava, visualizei todo o processo, né? E quem me olhasse de fora ia me ver bobo, com a cara de tonto, no meio do meu quarto, né? Tipo assim, num quarto vazio que eu tinha na casa, na verdade, que eu moro sozinho desde muito cedo, então eu nunca tive problema em cair com os pais, né? Aí vem outro ponto que a gente pode falar depois, né? Que as dificuldades de ser um magista quando tu não se manda ou quando tu tá inserido num ambiente não muito propício. Mas enfim, cara, era eu no meio do quarto, abrindo, fechando os braços, fazendo os gestos que eu tinha que fazer, fingindo que eu tinha uma faca na mão. Que eu não tinha, foi uma época que eu não tinha dinheiro às vezes nem pra comer, quanto mais pra ter as coisas em casa pra fazer o rito. E funcionou, Que o pessoal né? tem que entender que o objeto, não é que o objeto em si tem um poder ou alguma coisa do tipo que vai te dar o poder de desbloquear um negócio do universo que vai fazer o negócio funcionar. O objeto, o símbolo, né? O objeto é o símbolo no caso, né? Ele tem um valor simbólico para te ajudar a se alinhar com aquilo que o ritual está propondo, com o objetivo que tu quer atingir. Ele é um facilitador, né? Sim. Eu tava percebendo, desculpa cortar, mas agora que vocês estão falando do assunto do objeto, não importar muito e tudo mais. Lembra aquela foto que eu mandei no grupo que era no banheiro do meu trampo, com as cartas dos servidores? E eu lembro que, acho que dá pra ver ali, até na foto, que como eu não tinha vela, eu não podia acender um incenso no meio, assim, do trabalho, sabe? Eu acendi não, eu só fiz o sigilo do servidor num cigarro.
E eu acendi ele depois, quando eu tava no meu horário de intervalo. Adivinha qual que foi o servidor que eu tava trabalhando no banheiro do trampo aquele dia? Vai pra dentro de mim? Exatamente. Então, realmente, cara, teve vezes que eu tinha que fazer na correria, eu não tinha. Como eu não posso acender incenso em casa, já que eu moro com meus pais e tudo mais, eu acabo usando cigarro mesmo, sabe? Pô, sabe o famoso acender um pulsando? É Mas, basicamente isso. mas, cara, assim, pode o ouvinte perguntar: eu não posso acender uma vela dentro de casa. Eu posso usar a lanterna do meu celular? Pode. Vai funcionar? Depende. Por que vem o depende? Porque, cara, o quanto de intenção tu vai colocar naquilo. O quanto de força de vontade e fé, entre aspas, vamos usar essa palavra e tal, tu vai colocar no processo. Se tu realmente botar a intenção suficiente de que aquela lanterna representa a vela dentro do teu ritual, ela vai representar a vela no teu ritual, né? Porque assim, tem uma outra coisa que eu penso o seguinte, tá? É uma visão minha e tal, compartilhada com algumas outras pessoas. Por que ritual é ridículo? Se a gente olha de fora, é pra te tirar do senso comum, da realidade, do dia a dia, e te colocar num outro plano de pensamento, não digo plano, né, espiritual, numa outra vibe, né, para que tu consiga te focar melhor naquilo e estar em sintonia com aquilo que tu tá fazendo. Então, por que o ritual é ridículo? Pra realmente te tirar do senso comum da vida comum. Agora, se tipo assim, tu vai usar uma lanterna, uma vela pra isso, é indiferente, sabe? Vai funcionar ou não, tu usando a vela ou a lanterna. Daí a gente pode entrar também agora numa visão um pouco mais telemita, assim, de que é a imposição da tua vontade. O quanto a tua vontade está alinhada com o que tu tá fazendo é o quanto de porcentagem que tu tem daquilo dar certo, né? E isso também é uma visão muito de magia do caos, né? E o que é a magia do caos num resumo muito simples para quem tá entrando no mundo agora? É justamente essa possibilidade de não ficar preso dentro do tradicionalismo que te obrigava a ter um cinto de couro de leão para fazer uma parada, né? É justamente essa possibilidade de entender que hoje a gente às vezes não tem acesso a uma erva específica que é plantada no topo da montanha Piriri Parará, mas que eu posso pegar uma outra erva similar. Só que aí vem o outro ponto dessa situação, que é o seguinte: eu posso pegar uma erva similar? Pode, claro. Vai funcionar tão bem quanto, com certeza. Agora, tu sabe qual erva é similar? Então vem esse ponto. Cara, eu vou fazer uma magia que precisa da erva XYZ, eu não tenho. Então, em vez de eu pegar um pedaço de capim no mato qualquer, é interessante que eu entenda por que aquela erva lá é usada e entender por que eu posso substituir por essa outra aqui que tem o mesmo sentido no final das contas. Ao invés de simplesmente ir lá e pegar um pé de urtiga e fazer, entendeu? Então, acho que esse é um ponto, sabe? E é por isso que eu digo do background ali que tu precisa ter, sabe? Daquele contexto, né? Se uma erva serve para fazer limpeza e a outra erva serve para energizar, eu posso escolher outras ervas que sirvam para limpeza se o meu ritual for para limpeza, né? E vai funcionar. Agora, se eu for pegar a erva qualquer que é para energizar, quem sabe acabe não acontecendo a mesma coisa. Por mais que eu me esforce para que aquilo pareça ou seja ou funcione tal qual. Não sei se eu tô me fazendo entender ou se eu tô ficando muito confuso aqui no meu monólogo infinito. Desculpa aí, gente. Cara, eu acho que dá pra fazer até um paralelo com a questão do tabaco e da bebida na Umbanda, tá ligado? Gente, desculpa se eu falar merda, porque Umbanda eu tenho muito pouco conhecimento. Mas eu sempre, na minha era cristã, sabe? No meu arco cristão na vida, eu sempre ficava tipo, ai meu Deus, mas eles fumam, eles bebem, que horror, sabe? Ignorando o fato que eu bebia na igreja pra, né, nome de Cristo, mas enfim. E daí eu não lembro, acho que foi até o Diego, eu não tenho certeza. Ou foi um vídeo no YouTube, eu não lembro. Mas alguém falou pra mim, explicou o porquê deles usarem tabaco e tudo mais, sabe? Diego, me corrija se eu estiver errado. Acho que foi numa conversa que a gente teve, ou foi naquele dia que a gente fez tipo uma mesa aberta. Pois é, e... Cara, a partir daí eu comecei a entender que faz sentido, sabe? Que se fosse levar isso mais pra uma prática de magia do caos, sei lá, a entidade quer, sei lá, os 4 elementos, sabe? Tu não necessariamente precisa incorporar isso, por exemplo, cigarro, sabe? Tu pode incorporar isso de outro jeito. Sim. Então, sei Não, lá. eu acho que dá pra usar a Umbanda nesse caso como um exemplo prático, que é o seguinte, tá? Vai ter médiums
que são as pessoas que incorporam os espíritos, as entidades e os guias, enfim, os orixás e algumas vertentes, e outras não incorporam orixá, enfim, isso é assunto para outro momento. Vai ter médium que vai dizer assim, cara, eu não vai falar pra sua entidade, eu não quero beber. Eu não quero colocar álcool no meu corpo. Isso é uma escolha minha, de médium, né? O que a entidade faz muitas vezes quando incorpora? Pede um copo de água. E aí ela faz enfim, ela faz essa transição, né? Ela energiza aquilo para que sirva da mesma forma que serviria o marafo, a cachaça, né? Então, assim, é por isso que eu venho nesse ponto que eu digo assim, cara, se até as entidades, para mim que acredito, se até as entidades conseguem dar o seu jeito substituindo, obviamente a gente consegue fazer isso também na nossa prática, né? Vai ter, por exemplo, eu já vi em terreiro, o médium não fumava. E ele não queria botar o cigarro na boca, né? E ele tratou com a entidade dele, olha, eu não quero fumar. Porque eu já fui fumante, ou porque eu não quero acabar, né, desenvolvendo gosto pela coisa, eu não quero retornar a fumar, enfim, ou não quero sequer, né, me arriscar dessa forma. Embora, assim, teoricamente não vai fazer mal e não vai a pessoa que tá fumando, a entidade, mas enfim, pode chegar um momento que o médium vai dizer, eu não quero. E eu já vi isso acontecer em terreiro, e eu já vi que ao invés do médium ficar com o cigarro na mão, ele ficava com incenso aceso. Porque no fim das contas ele estava usando a fumaça ali, né, para lidar com uma questão, né? Eu já, tipo assim, ou então também já vi isso acontecer. Então acendia o cigarro, né? Eu que era fumante, sou fumante até hoje, acendia o cigarro pra entidade, a entidade pegava o cigarro, mas não botava na boca. Ela usava o cigarro pro rito, por causa da questão energética, da questão magística do tabaco, né? Mas não botava na boca. Então, assim, existem essas questões, existem essas modificações que tu pode fazer no teu ritual. Só que eu acho que tu tem que entender pra quê, né? Então, assim, eu quero. Nesse ritual aqui pede pra eu usar cachaça, eu não quero usar cachaça. Mas então eu vou encher a minha boca de farinha? Não, né, mano? Então pelo menos pega uma água pra fazer o mesmo, né? Pra ter o mesmo objetivo final da coisa. Mas entende o que eu tô falando? Tem como fazer, mas também tem que ter um contexto, uma concordância, não sei, uma coerência, sabe? Sim, sim. Exatamente. E aí que entra a parte de tu estudar realmente um pouquinho mais a fundo o ritual que tu quer fazer, sabe? Então, tipo, sei lá, quando eu fui começar nos servidores, eu não sabia o que tinha que fazer, sabe? Primeiro, porque eu tinha preguiça de ler o livro. Mas aí quando eu comecei a ler o livro do Tom Kelly, ele deu uma explicada, tipo, tá, então é assim, assim, assado, sabe? Pode adaptar? Ah, com certeza, mas adapte, tipo, pra ficar mais ou menos nesses moldes, pra ter mais ou menos esse sentido, sabe? Teve uma coisa interessante que aconteceu quando tu perguntou como lidar com o servidor no grupo, isso eu me lembro. E aí o Gustavo falou uma coisa e eu falei outra coisa, né? Então, assim, isso que eu acho interessante, porque o Gustavo tem e quando a gente conversou com a Lua no Transcomunicação, acho que foi no segundo, ela falou outro jeito que ela tem de lidar. E assim, tá errado? Não, entendeu? Só que sim, dentro da magia do caos tem-se mais liberdade, sim, pra tu lidar de formas diferentes pra atingir o mesmo objetivo, contando que tu entenda o que tá fazendo, Uhum. né? Tanto que eu falei pra Rafa, eu faço assim, assim, assado. Aí o Gustavo falou, eu prefiro fazer de tal e tal coisa, né? E a Lua, no dia, explicou, eu faço de tal e tal jeito, que era diferente do meu, que era diferente do Gustavo. Só que se tu for olhar na base dessas formas de fazer, o objetivo final, né, e o propósito estava ali, independente, né? E acredito que funciona para o Gustavo, como funciona para mim, e com certeza funciona para a Lua, né? Uhum. Então eu vejo muito dessa forma. Nossa, a gente se estendeu bem nessa parte, né? Pois Sim. é. Inclusive eu queria agradecer a Lu, porque eu faço o RGP muito baseado no que ela passou no canal dela. Então, como não tem muito espaço no meu quarto, eu dei uma adaptada no ritual dela e, cara, pelo visto tá funcionando, tá ligado? Então, tamo junto. Até aproveitar esse gancho para não perder aquilo que o Diogo falou, da gente falar sobre as pessoas que não têm, às vezes moram com os pais ou com alguma pessoa da família, né? Ou com
colega de quarto, sei lá qual que é a sua realidade, né? Mas a questão é que você está limitado dentro das práticas que você pode fazer. O que eu penso, e eu acho que a Rafa vai concordar comigo, porque ela também vem dessa realidade, né? No meu caso, eu moro com a minha mãe, né, faz alguns anos já. Eu cheguei a morar com os meus avós. No caso, quando eu morava com os meus avós, eu tinha bem mais liberdade, porque eles meio que foda-se o que eu fazia, né? Então não tinha muita observação em relação às minhas práticas e tal. Mas atualmente, né, eu moro com a minha mãe, a gente mora num apartamento, é pequeno, então se eu tô aqui no meu quarto e tô entoando nomes divinos, ela vai ouvir do quarto dela, né? E assim, cada pai, cada mãe, cada a pessoa que você mora, cada pessoa vai ser diferente, né? Então você tem que analisar cada caso como um caso particular, né? No caso, por exemplo, da minha mãe, ela é uma pessoa bastante preconceituosa em relação a qualquer outro tipo de religião que não seja dela. Sim, ao ponto dela achar que pessoas de outra religião precisam de ajuda, sabe? São pessoas que se desviaram do caminho e tal. Então, assim, se eu chegar e se ela me ver fazendo um ritual de evocação de uma entidade, não vai ser legal, sabe? Não gera um ambiente legal. Então, se você não tem como ir morar num lugar seu, né? Não tem como ter essa independência ainda, né? Aquela questão das ferramentas, né? Que você não pode ter, aqui você tem uma justificativa para você fazer o ritual de forma de visualização ou utilizar elementos que vão substituir esses objetos que você não pode ter em casa. Ah, mas como é que eu vou estudar? Assim, tem muita informação em livros, claro, mas assim, você encontra, hoje em dia, você encontra muita coisa na internet. Os próprios livros você consegue encontrar na internet, não é os meios legais de você fazer, mas se você não tem outros meios, não tem, é o único jeito de você obter essa informação, não tem problema você baixar o PDF para conseguir ler o negócio. Então você tem que ir se virando com o que tem, sabe? E não use isso como desculpa para não fazer ou dizer que você não pode praticar por causa disso, porque tem meios de adaptar sim, com certeza. Pois é, a minha visão é quase igual do Gustavo, sabe? A questão é, não sei se vocês já conviveram ou conhecem alguém que, por exemplo, fuma maconha e mora com os pais que não quer que os pais saibam, sabe? É basicamente a mesma coisa, sabe? Tu vai aprendendo jeitinhos de você esconder, sabe? Tu vai aprendendo, se eu fizer, se eu colocar no, sei lá, na quina da porta em tal hora, eles não vão saber. Nossa, desse jeito pareceu muito que eu fumo maconha, mas não é o caso. Mas eu já convivi e convivo até hoje com muita gente que fuma maconha. E o discurso é, tipo, muito parecido, sabe? Então, tipo, tem que fazer mais escondidinho em tal hora, em tal lugar da casa, porque senão vão descobrir. Vou esconder minhas coisas, sei lá, em cima do guarda-roupa pra ninguém ver, sabe? E essa é a questão, gente. Vocês irem, acredito eu, que se adaptando. Claro, que tem até um nível de onde você pode se adaptar, sabe? Às vezes, por exemplo, o Diego comentou antes de colocar uns galhos, eu não lembro a planta agora, mas colocar uns galinhos, tipo, de uma planta específica lá ao redor da casa pra proteger, sabe? Isso não rola muitas vezes, em muitas famílias, principalmente, por conta de, realmente, ainda tem essa visão muito fechada das religiões. Tipo, o que não faz parte do meu círculo é do mal, sabe? Tanto que até a minha mãe, esses dias eu estava conversando com ela, e ela não sai da ideia de que satanismo é um orgulho maldito, sabe? Sim, não sei porque eu discuto satanismo com a minha mãe, mas Assim, chegou na conversa. Eu acho assim que se você conhece seus pais, você que está ouvindo, né, que chegou até aqui, você conhece seus pais, você sabe se dá para conversar ou se não dá. Se der para conversar, se você acha que dá para abrir esse assunto e conversar com teus pais, que você vai praticar isso para ver o que eles acham e tal, converse, sabe? A primeira opção é conversar, é você harmonizar o ambiente dentro de casa, porque e assim, dando ou não dando certo isso, aprenda a respeitar espaços, sabe? Você ter uma mãe e um pai que são evangélicos e você está praticando evocação de entidades de um grimório medieval dentro de sua casa, vai haver uma espécie de choque energético ali dentro. Então, assim, limite suas práticas para um espaço que é seu, sabe? Faça as práticas no teu quarto, não queira fazer o negócio na sala, na cozinha, porque assim, a casa, se você mora com os teus pais, a casa é dos seus pais, a energia que está ali é deles,
o local é deles. Então, assim, respeite esse espaço e reserve suas práticas para o local que eles deram para você, que eles cederam para você. Não queira proteger casa e fazer um monte de coisa e misturar a egrégora com a egrégora daquilo que eles acreditam, porque é receita para você ter briga dentro de casa o dia inteiro. Exatamente. Tanto que eu até consigo conversar, tentar explicar pra minha mãe que satanismo não é a galera matando criança e destruindo igreja. Mas também, se eu chegasse pra minha mãe, por exemplo, falasse, vou ir no, sei lá, no centro kardecista hoje. Ela ia morrer de infarto, no mínimo, sabe? Ou eu ia morrer de tanto apanhar, sabe? Porque não é uma questão que é discutível, sabe? É uma raiz muito forte nela. E se eu fosse, por exemplo, de um espiritismo kardecista, é uma questão que seria muito enraizada em mim, sabe? Então, ia ter esse choque. E esse choque é justamente algo que é o mais importante de se evitar, sabe? Então, o primeiro passo, na magia, inclusive, acredito que seria ter uma boa convivência com as pessoas ao seu redor pra não dar merda no caminho. Ó, eu sou o mais velho aqui. Eu sou o early millennial. Eu vou dar de tiozão aqui. Eu sou um pouco conservador, assim, nesse sentido. Então eu vou tentar expor, assim, uma visão. Acho que a primeira coisa desse processo é se proteja. Eu concordo em partes, né? Se proteja antes de qualquer coisa, tá? Segundo, respeite os espaços, né? E se lembre que, apesar de ter um quarto na casa dos teus pais, a casa é dos teus pais. Então, assim, eu sou um privilegiado em muitos aspectos. Em parte, hoje eu entendo dessa forma. Eu saí de casa muito cedo. Não queria ter saído de casa muito cedo. Eu fui expulso de casa muito cedo. E eu tive que viver sozinho muito cedo. Então, para mim, nunca foi um grande problema a partir do momento que eu me rebelei contra a igreja. Automaticamente me apontaram a porta da rua, né? A partir do momento que eu não quis mais me envolver com essas coisas, a porta da rua foi a serventia. Então, assim, eu tive que, com 16, 17 anos, viver minha vida. Trabalhar, me virar e não depender das pessoas. Então, por isso que eu digo que eu sou um pouco mais conservador. Sem meritocracia, sem essa fábula, né? Mas, assim, acho que o primeiro ponto é se proteja e entenda o seu contexto. Se os seus pais são pessoas mais abertas, gente boas, que entendem isso, independente da visão deles, né? Legal, tu tem um passe livre ali, né? Agora, a partir do momento que os nossos pais, e eles são geralmente mais conservadores nesse sentido, não que eu tô falando agora, mas no sentido de não quererem esse tipo de coisa, de acharem que coisa do capeta e tal, vai ser um trabalho, uma construção, né? Muito difícil lidar com isso e conseguir ter essa liberdade. Então, por exemplo, assim, a minha família, minha mãe, né? Ela foi entender o que eu faço e respeitar o que eu sou hoje. Recentemente, minha mãe veio aqui passar um final de semana. Eu fiz questão de trazer a minha mãe pro meu escritório, onde eu tenho aqui o meu altar. Justamente porque eu queria ver como é que ia ser. Só que, gente, eu tenho 34 anos. Né? E a minha mãe é muito jovem. Minha mãe mal tem 50 e poucos anos. Quando eu nasci, ela era muito jovem. E ainda assim, ela vem numa realidade evangélica. E ela olhou pro altar e pela primeira vez na minha vida, em 34 anos, eu escutei mas se tu tá fazendo coisas boas, se tu tá feliz, se isso tá te fazendo uma pessoa melhor, tudo certo. Só que, gente, antes disso acontecer, no período que eu morei com ela e depois, eu fui muito atacado, eu fui muito agredido, eu fui muito psicologicamente agredido por causa das minhas escolhas religiosas. E aí eu resolvi, para me proteger, afastar deles essa questão. Então, por isso que eu digo assim, a primeira coisa é se proteger. Porque a partir do momento que tu tá tentando praticar isso em casa e tá sendo atacado, e muitas vezes, tipo assim, não é porque os pais da gente são ruins, são pessoas horríveis, ou sei lá. Não, eles só têm uma realidade diferente da nossa, uma visão diferente da nossa, um contexto, uma cultura, uma criação diferente da nossa. Eles não são pessoas horríveis. Alguns são, né? Mas né, não é que eles sejam automaticamente, eles só não entendem. Né? E às vezes é mais fácil, então, não conversar sobre isso com eles, não trazer isso para eles, não gerar esse tipo de atrito, porque esse tipo de atrito vai gerar algumas coisas que são básicas de serem geradas nesse tipo de situação. Vai gerar frustração em ti, e quem sabe isso te afaste do caminho do estudo, e vai gerar raiva, vai gerar mágoa, vai gerar dor. E eu não vejo por que entrar na magia para acabar tendo mais problemas
para acabar tendo mais dificuldades que a gente já tem no dia a dia. Então, num primeiro aspecto, eu diria, te protege. E também toma um cuidado com os teus pais. Às vezes eles não têm capacidade de entender o que tu tá fazendo e tá tudo bem. Discutir com pessoas com as quais não há discussão, não há argumentação, é perder tempo, é se frustrar, é sofrer. E não tem porquê. Então, assim, para quem é de menor e mora com os pais, para quem é o que seja, de maior e mora com os pais, independente, busque uma independência, quem sabe, antes de ir para a prática, para que tu tenha um ambiente também legal para tu fazer isso. Porque não adianta, cara, assim, ó, é horrível a sensação. Eu sei que eu já passei pouquíssimas vezes e as poucas que eu passei foram suficientes para não fazer mais. Tu tá tentando fazer um bagulho que para ti é importante, que é do teu estudo, que é do teu desenvolvimento pessoal, do teu autoconhecimento, né? Escondido, trancado no quarto, enquanto tem alguém batendo na tua porta e reclamando de alguma coisa ou de outra, né? Então esse é o primeiro ponto, sabe? O segundo ponto é, também crie ambientes melhores. Porque assim, ó, se tu não arruma a tua cama, se tu não lava uma louça para ajudar em casa, se tu não ajuda a limpar a bagunça que tu faz, eu digo isso, eu sempre brinco dessa forma, se tu não lava a tua cueca, tu nem tem que começar a fazer magia. Essa é a minha visão, tá? Sim. Não estou dizendo, se tu não é independente, mora com os pais, tu não pode fazer. Não, estou dizendo que se tu não tem capacidade de segurar o teu BO e de ajudar em casa, que direito que tu tem de querer fazer algo naquilo no qual tu não participa, do qual tu não tem, que tu não ajuda, que tu não faz algo para melhorar. Então, tipo assim, mano, se tu não consegue ajudar tua mãe a lavar uma louça, esquece magia, cara. Não é pra ti. Se tu não consegue melhorar o teu ambiente ao teu redor, com o teu comportamento, com a tua vivência, esquece magia, não é pra ti. Porque eu acho que não, daí, assim, ó, não existe sequer um componente energético pra tu conseguir fazer o teu rolê e aprender. Então assim, cara, tu quer abrir esse assunto, cria um ambiente para abrir esse assunto. Se mesmo não conseguindo criar, porque eu sei, tem famílias horríveis, a minha, em alguns aspectos, foi horrível. Tanto que eu tive que me virar sozinho desde cedo. Mas, assim, ó, se não tem como discutir, não perde tempo. Se não tem como fazer e vai te trazer mais problema, não começa agora. Porque magia também é a busca de um futuro melhor. Então, cara, procura um emprego. Vai atrás. Corre atrás de ter uma vida tua. E aí tu vai ter liberdade. Tu não vai precisar se preocupar de fazer um bagulho escondido no quarto. Enquanto tem alguém batendo na porta reclamando que tu não lavou a tua cueca, ou não lavou uma louça, ou não arrumou a tua cama. Então, eu já parto desse ponto e eu vou repetir. Eu sei que parece duro, que parece idiota e elitista. Mas, se tu não consegue arrumar a tua cama, se tu não consegue ajudar numa louça, se tu não consegue lavar a tua própria cueca, magia não é pra ti. Não faz, não perde tempo. Eu começo desse ponto. Por isso que eu disse, eu sou um pouquinho boomer aqui. Sou um pouquinho conservador nesse ponto. Agora, como eu falei de novo, se tu tem liberdade, se tu tem um ambiente familiar massa, cara, quanto mais conversar, mais as pessoas vão melhorar. E saiba que muitas vezes é um caminho árduo ser respeitado, entendido, compreendido aquilo que tu é e nas tuas próprias buscas. Eu fui ter isso ano passado, né? E, cara, eu tenho que todo. E assim, ó, como magista, eu vou falar uma outra coisa que também é dura. Como magista, como um bandista, eu tenho que me provar todo santo dia uma pessoa boa, íntegra, né? E independente. Porque eu também estou dando exemplo. E as pessoas só passaram a entender que a minha família, só passou a entender que era um bom caminho e me respeitar, depois eles verem que eu tenho um percurso de vida, uma trajetória, que hoje me faz ser uma pessoa boa, independente, né? E tentando melhorar todos os dias. Então, ser magista não é só sentar lá no meio do pentagrama e fazer uma invocação. Ser magista é também mostrar para as pessoas que esse caminho é um caminho bom como qualquer outro, que pode ser bom ou ruim, né? E que esse caminho serve e te faz uma pessoa melhor, que daí as pessoas vão te respeitar ao teu redor. Hoje eu abertamente falo em qualquer emprego que eu entro, em qualquer reunião de família que eu vá, que eu sou um bandista e que eu sou magista. E as pessoas respeitam isso. Algumas acham engraçado, mas ninguém me distrata, né? Claro, eu como um bandista, eu tenho que acompanhar a gente dizendo que a minha religião é coisa do capeta. Mas aí também vai de como eu vou chegar nessa pessoa e vai de o quanto de energia eu quero pôr nessa pessoa. Tem gente que não adianta eu dizer, não, não é. Essas pessoas, foda-se, literalmente. Agora, quando tu vive com as pessoas que não te respeitam, que não respeitam o teu caminho, primeira coisa é, olha pra ti e vê se tu tá fazendo por onde. Segundo, se for o problema delas, aí, cara, é uma escolha.
Tu quer enfrentar o que fazer isso vai te trazer? Ou tu quer aguardar um momento melhor? Então, assim, às vezes eu não concordo com o Gustavo e a Rafa de dizer vá achando jeitinhos. E, cara, achar jeitinho pra mim é muito desconfortável. Mas eu tô falando isso do alto, e de novo, eu tô falando isso do alto do meu privilégio. E hoje, inclusive, moro no meio do mato. Eu posso sair pelado agora na rua e dançar numa fogueira, que ninguém vai ver, né? Então, assim, eu sei que eu falo do meu privilégio, mas outra coisa, se tu não te sustenta, se tu depende dos teus pais, né? Se tu depende dessa casa, cara, não joga lá fora. E eu falo isso como uma pessoa que foi expulso de casa. Não joga lá fora agora. Principalmente se tu é jovem. Tu vai ter tempo. Vai dar tempo. Vai dar mãe. Então, assim, é mais ou menos isso que eu penso. E eu vou repetir pela terceira ou quarta vez. Se tu não tem condições de segurar o teu próprio BO, magia não é pra ti. E eu vou estender um pouquinho isso que o Diogo falou, porque ele comentou que hoje ele consegue falar abertamente com qualquer pessoa que ele é um bandista, ele não tem nenhum receio de falar isso, ou que ele pratica magia, etc. Se você está começando, eu recomendo que você não comente com as pessoas que você está fazendo isso, sabe? Independente de qual ambiente for, sabe? A não ser que você tenha absoluta certeza que todas as pessoas ali são abertas, que todo mundo vai entender, que as pessoas têm interesse em saber disso. Se não, faça o negócio na sua casa, não precisa falar para as pessoas o que você está fazendo, por que você está fazendo. Magia é para você, não é para os outros, sabe? Então, é triste ter que falar isso, porque só evidencia o quanto de preconceito que existe na nossa sociedade, né? Mas é uma questão que eu acho que é até de nossa sobrevivência, né? A gente sabe que caça às bruxas não é exatamente como era na Inquisição, mas ela ainda existe e ainda se manifesta na nossa sociedade. Então, cuidado com as pessoas com que você fala em expor esse tipo de coisa. Sim, deixa eu até complementar isso, tá? Eu vou falar de novo, lá do começo. Primeira coisa, se proteja. Eu hoje cheguei num ponto onde eu falo e ajo dessa forma, porque, cara, assim, ó, eu tenho uma situação. É isso que eu tô dizendo. Eu não tô falando por isso que eu digo que eu sou privilegiado. Eu tenho uma situação financeira confortável. Eu tenho a minha empresa. Eu não sou empregado de outra pessoa. As pessoas que trabalham comigo, eu escolho a dedo as pessoas que vão trabalhar comigo hoje. Então eu sei que as pessoas que estão trabalhando comigo são pessoas abertas, porque eu criei esse círculo. As pessoas que estão acima de mim nesse trabalho, né, que tipo assim, tem sócio, gestora e tal, sabem disso. Inclusive já li tarô para minha sócia e para minha gestora, né? Mas assim, ó, porque teve toda uma caminhada de muito sofrimento até chegar nisso. Hoje eu não me importo se a minha mãe vai achar ruim. Hoje eu não me importo se o meu padrasto vai achar ruim. Inclusive na ONG onde eu trabalho e ajudo, eu também sou convidado a falar de religião, mas porque eu tive que passar muito tempo da minha vida construindo esse momento. Ele não veio logo que eu comecei. Quando eu comecei, as primeiras vezes eu fazia tudo muito escondido. E era muito desconfortável. Quando eu saí de casa cedo, eu comecei a não me esconder. Porque também eu não dependia de ninguém. E aí vem o ponto. Eu não dependia e eu não dependo de ninguém Exato. hoje. Né? A partir do momento que eu não dependo de ninguém, que ninguém paga minhas contas, né? Eu sempre brinco assim, não é tu que dorme comigo e me atura. Cara, eu não tenho que dar satisfação. E se alguém me pergunta, eu também não vou mentir. Então, tipo assim, e uma coisa que eu ouvi da minha sogra, naquela mesa aberta que a gente fez, que também me mostrou um ponto muito confortável que eu tô. Que foi o seguinte, a minha sogra me disse assim, ela falou, eu acho que inclusive isso tá no gravado. Que ela falou assim, quando eu te conheci, que eu não entendia de Umbanda, eu achava que era essa coisa esquisita, de matar bicho, de deixar lixo na rua, de fazer macumba. Depois de 4 ou 5 anos que eu tô casado com a Bruna e convivendo muito com a minha sogra, e a minha sogra sendo uma pessoa muito aberta, muito querida, sabe? Ela fez assim, hoje eu entendo que não. Hoje eu entendo o quão bonito é a Umbanda. Só que, gente, não foi tipo, sabe, uma coisa que aconteceu de um dia pro outro. Como ela mesmo disse, foi um processo. Então é por isso que eu disse e repito de novo, lá atrás, te protege primeiro. E constrói esse caminho onde no futuro tu não vai precisar ter vergonha, medo, né? E para mim é muito fácil também, sabe por quê? Porque eu sou branco, que eu sou classe média para alta, que eu sou empresário. Eu não tô dizendo isso tipo assim, estou me aparecendo, não. Eu estou dizendo que sim, eu sou um privilegiado, né? Porque independe do que eu sou, do que eu faço, o meu ganho financeiro. Porque no meu relacionamento, eu tenho uma pessoa que me entende. Inclusive, quem compra minhas roupas brancas de macumba para me agradar e para me ajudar e para me apoiar é uma pessoa que é agnóstica.
Porque na família da minha. Hoje, por exemplo, conversando com a minha sogra, a gente estava falando sobre kardecismo, sobre revolução, sobre várias coisas, né? No almoço. E aí o meu sogro ele faz umas piadinhas. Só que assim, aí vem também aquela questão de onde eu vou colocar meu esforço. Meu sogro é uma pessoa maravilhosa pra mim, mas ele é um cara preconceituoso com a Umbanda e com tatuagem. Eu sou todo tatuado. E ele sempre fala: tá vendo? O teu corpo não é teu. Tu vai ter que responder pelas suas tatuagens. E eu, tipo, legal, massa. E pulo. Eu não entro na discussão. Porque eu sei que ali não tem argumento. Agora, minha sogra, por exemplo, que eu argumento, converso, discuto religião, política, magia com ela, seguidamente, e a gente não concorda em tudo, mas eu sei que ela tem compreensão e ela muda a visão dela. Então também vem esse ponto. Cara, não dá murro em parede, só vai machucar a tua mão. Então esse também é um outro ponto que eu coloco aqui para a questão de magia, falando como experiência própria. Eu já dei muito murro em parede. Eu já perdi emprego. Eu já perdi emprego por ser de esquerda. Eu já perdi emprego por ser magista. Entende? Eu já sofri isso, né? Por isso que digo, hoje eu sou um privilegiado. Hoje eu posso fazer isso. Só que também tem um outro ponto aqui, tá? Eu moro no meio do mato, numa cidade conservadora, cheia de imigrante alemão e cheia de idoso. Mano, eu não tô indo pro meio da cidade com pentagrama pintado no peito ou fazendo magia na praça pública, porque tudo tem limite. Se vier alguém aqui, um vizinho, falar comigo e entrar no assunto, eu vou dizer, eu sou um macumbeiro mesmo. Agora eu também não saio com um megafone na cidade dizendo, olha só, eu sou macumbeiro. Então eu acho que assim, também é uma questão de equilíbrio, né, cara? Tu não precisa expor pra todo mundo. Mas também não precisa ter vergonha, mas pra tu não ter vergonha. E principalmente tu não precisa ter medo depois de construir um background que te permita fazer isso sem se preocupar. Se tu tem 16 anos e mora com a mãe e com o pai, tu não tem essa vivência, bicho. Assim, insiste se tu tiver espaço para tal, tá? Hoje eu estou dando palestra de vez em quando e conversando sobre religião com criança, tá? Porque eu tenho um contexto que me permite. Eu tenho uma ONG, eu trabalho, né? A minha família tem uma ONG, eu tenho contato e eu sou razoavelmente respeitado como educador e eu tenho espaço. Mas em outra escola que eu dei aula, se eu vou contar, eu não aceitei ensinar apenas cristianismo e coloquei na pauta de aula na época para falar sobre Umbanda, sobre magia, sobre budismo, sobre outras linhas de pensamento religioso e religiões, eu fui demitido. Então assim, cara, é também saber sabe, qual que é ter um feeling. Aqui eu posso falar, aqui não. Hoje eu cheguei num ponto, hoje eu cheguei na vibe, tipo assim, mano, eu não me importo. Hoje eu liguei o foda-se, né? Mas eu sofri bastante para chegar nisso. E eu acho que as pessoas que estão nos ouvindo não precisam passar por tudo isso, né? E aí também entra lá atrás naquela discussão de eu ficar desconfortável com vai e faz. Eu entendi a posição de vocês, eu concordo com a posição de vocês, do cast aqui. Mas também era por isso que eu tava desconfortável, porque eu ficava pensando assim, mano, imagina um piá de 16 anos, né? A mãe abre a porta e o cara tá lá no meio de um pentagrama e com um monte de vela e fala do Cthulhu, entendeu? Mano, sabe? Eu acho que nesse caso é preferível atualmente pegar vendo pornografia. Inclusive não vejam, tá? Porque é uma indústria maldita que só fode as pessoas que estão lá dentro, literalmente. Mas enfim, outro assunto. Tá, eu separei tanta coisa, né, pra gente conversar aqui, só que a gente acaba se aprofundando muito em alguns assuntos e não dá tempo de falar os outros. Então, queria falar sobre a questão de proteção, né, mágica, consagração de objetos, queria falar sobre algumas ferramentas para a pessoa que está começando a ir atrás, mas assim, não vai dar tempo, o episódio já está aí com 2 horas. Né? Mais do que isso seria abusado o ouvinte também. Então, assim, eu prometo que a gente vai gravar uma parte 2 sobre isso, uma continuação, então de mais detalhes sobre o negócio da prática mesmo. Nesse momento vamos encerrar aqui o episódio. E acho que, putz, tem muita coisa para vocês pensarem, para vocês refletirem sobre aquilo que a gente conversou aqui. Né? Visões diferentes também, né? Isso que é importante, para você ouvir um episódio só e ter várias visões sobre as mesmas coisas, para poder refletir, para poder ver aquilo que é melhor para você, aquilo que se adapta na sua vida, na sua prática. E enfim, espero que de alguma forma a gente tenha sido útil para você que está ouvindo. Então, como sempre, eu agradeço para todo mundo que ouviu até o final do episódio. Agradeço a todos que acompanham o podcast. Se você está ouvindo esse episódio aqui, é o primeiro que você está ouvindo, queria muito que você ouvisse os outros, né, conhecesse mais os Desocultados, interaja com a gente nas redes sociais. A gente fica mais ativo, né, no Instagram. A gente tem o nosso grupo do Telegram, tem o link lá no Instagram. Se você
puder, entra lá para conversar com a gente, às vezes dá alguma ideia de algum episódio pra gente fazer, algum tema pra gente tratar. E no mais, seria isso. A gente provavelmente vai voltar para uma parte 2, então até mais. Valeu, galera. Só fazendo de novo a ressalva de que, no momento, eu sei que eu usei uns termos muito errados durante o podcast, mas é realmente o jeito que eu pensava na época, ok? Eu já não utilizo mais esses termos, obviamente. Tanto porque eu tô no meio, que eu me aceitei no meio, quanto porque eu consegui me libertar daquela situação deplorável que eu tava. Mas é isso. Vejo vocês na parte 2. Então, primeiramente, obrigado por quem ouviu até aqui. Segundo, peço desculpa aos colegas e a quem tá ouvindo por em alguns momentos ter monopolizado a coisa, foi mal. E me coloco também aí à disposição de quem quiser chamar na rede social aí e conversar. Desculpem se eu fiquei como velho chato. E nesse caso eu vou repetir antes de qualquer coisa: se protejam, né? E claro, estudem e façam também, se assim for possível. E eu vou ter muito prazer em gravar uma segunda parte com os colegas aí, onde eu prometo falar menos. Valeu, boa noite. Valeu, gente. Até mais. Valeu, valeu.